Fala, Gaguega! Boa noite a todos vocês. Começamos mais um Fala 300 Fala, onde nós falamos de tudo e de todos. Então, hoje comigo, à mesa, temos ele que não poderia faltar, pior secretário do universo. Boa noite, Gaguega. Vamos pro Fala 300 Fala. Ruim com força. Mais ou menos, mais ou E menos. foi criação minha ou não? Não. Você é ruim mesmo. É ruim mesmo. É, e o bom é isso, Vou Gaguega. contar a história dos dois pares 34 e 35 Depois. do pé direito. O bom é a gente saber no que você faz legal e o que você faz zoado, né? Com certeza. Então a gente assume tudo, todos os BOs. Exato. Hoje falaremos sobre Round 6. Não, fala em português, né? Round 6. Round 6. E também sobre a influência dos games na vida da criançada e dos adultos. Com quem? Ela, Ela, a rainha da sorte. a rainha da Esther Esther Zomer. Quem não sabe, nós temos um grupo Verdade. no @foguete do Joe, onde nós sorteamos produtos mensalmente. E a Zomer é a mulher que mais ganhou. É impressionante. Digamos que não é a que mais ganhou. Só ela ganhou. Só ela ganhou. Perdemos assinaturas por conta disso, aliás. E aí, no final, ganhou de novo. Ganhou de novo. Não, teve um dia que nós ganhamos 5 vezes seguidas, eles pararam o sorteio. Não, porque realmente parece marmelada, mas não é. Eles porque pararam, nós eles nós desistiram. trocamos o sorteador. Por causa da Enfim. família Zomer. Aquele dia foi cômico. Foi. Mas também, ó, é sorte, mas ela também colaborou bastante. Ela tinha 5 assinaturas, né? Então fica Não, fácil 5 ganhar. não, 10, né? 10. 10, verdade. As chances são maiores. São maiores, 10 E outra coisa, nos e outra dois coisa grupos. importante que eu acho. A gente tá acostumado, azar no jogo, sorte no amor. Você tem sorte nos dois. Olha, pois Porque é muito bem casada com o Antenor. O verdade. marido, pensa no marido de ouro, cara. Eu já exatamente. tive a oportunidade de tomar café na casa da Esther. Que homem, né, Que cara? homem. Que homem. Que homem. Bom, vamos lá, sério então. Então, pra falar sobre Round 6, a influência na criançada e tudo mais, quem pode assistir, quem não pode, e todos os outros assuntos, e a influência dos games na vida da criançada. Esther Zomer, que é psicopedagoga. Eu tenho que escrever porque eu tenho dislexia. E junto, pra não ter treta nem dúvida nenhuma, Camila Matias, a psicóloga. Sim. Pra não Falando em ter psicóloga, você vai marcar uma consulta? Eu tô Com a indo. Camila? Não, eu fui já hoje. Foi hoje? Fui hoje, eu já. Tá precisando, hein? Você imagina se eu não tivesse indo, cara. É difícil. Deus me free. Deus o livre. O Insta da Esther vai passar aí na tela pra vocês aí. algum lugar. Esther Zomer, psicopedagoga. Yoga. É isso? Isso. E o da Camila, Camila Matias com HPSI. Beleza? Psicóloga. Quem tiver alguma Psicóloga. dúvida aí, pode mandar direto pra gente, direto pra elas, enfim. Pergunte. Não tenha vergonha de perguntar. Exatamente. Né? Se tiver vergonha, foi assim, um amigo meu pediu que eu perguntasse, e aí você manda a sua pergunta, não tem problema nenhum. Exato. E segundo o Gilmar, o nosso advogado no podcast passado, pergunta ruim é aquela que não é feita. Vamos lá. Mas eu acho que tem pergunta ruim, sim. Eu acho que tem Sempre pergunta tem, ruim. mas Guilherme, só para deixar claro também, eu tô fazendo uma especialização em dependência tecnológica. Justamente por essa situação toda que estamos Eu vivendo. acho que é Nossa, por isso então, que ela a tem gente vai sorte. focar nesse assunto, mas então entra o uso excessivo de Das telas. celular, de aplicativo. Até a TV, Esther? Até TV, Até a TV? tela, tudo que for tela. Entendi. Pô, interessante isso daí, hein? Bom, então a gente já deixa marcado Bom, um outro podcast. Esqueci de vai falar. ter a parte 2, então. Temos ele presente novamente. Verdade. Quem? O nosso papagaio de pirata. O nosso... Bom, galera, eu já tomei bronca da Esther já por causa do meu filho. Verdade? Eu já quero, É, eu já quero chegando. fazer a intervenção com ele Já já. chegou já falando, já que tá errado, tá errado. Já tomou uma. E lembrando de filho, vamos lá. A Esther tem 3. A Lara é a mais velha. Eu anotei aqui pra não perder a ordem. A Manu. E o João, que é um idoso no corpo de uma criança, né? Que é o Tem 86 anos. que é o caçula, que, meu, é uma figuraça. Duraça. Camila, eu não perguntei se você tem filhos ou não. Eu tenho uma que late e 4 que miam. Dá trabalho também. Dá. Acho que Dá muito trabalho. Dos Igual- filhos que miam, eu sei que a Esther entende também. Esther entendeu. E lembrando, Camila, como a gente tá se conhecendo agora, eu vendo de tudo. Caso você queira vender algum filho, eu vendo. Vendemos também. Pode. E tem assim, o mercado tá aquecido na Europa, tá 7 por 1 euro. Então, tô mandando tudo pra lá, a criançada. Então, pra dar início, vamos começar falando do Round 6. Tá. Então, Six assim... ou 6? 6. Então vamos lá. Round 6, galera. Round 6.
Essa série tá bombando, estourou na Netflix, né? É uma produção coreana. Tem algumas adaptações dos jogos pra gente poder ter um comparativo, porque não é da nossa cultura, né? E a criançada tá tendo acesso nisso. Criançada, aí nós vamos definir de que faixa etária? De 5. De 5? A partir de A partir de 5? A partir de 5. E eu vi a Sim. pesquisa hoje, 85 milhões de pessoas Não. conectadas assistindo. Sim. Já passou É a de série, 111 é. milhões. Então É a tá vendo? série mais Sério, fala vista mais próximo da do Mickey. Netflix. Puxa ele pra você. E aí, ó, a boneca que ficou marcada aí no... Então, é assim, ó. Sempre teve programa negro, vamos falar assim, né? De terror, Chuck, Sexta-feira 13, ok. Nunca curti, nunca assisti, eu tinha medo, ok, tá tudo certo. Mas as crianças pequenas não assistiam tanto no passado, né? E hoje, o que está acontecendo? Os pais largaram a mão e não estão mais controlando o que os filhos estão vendo. Por que essa série está tão impactante? Primeiro porque ela é coreana e a gente está no momento, já vem no momento de êxtase do que é coreano, de música, né, das bandas. Já tem um frisson. Já tem um negócio, né? E aí apareceu esse seriado. Esse seriado aqui, ele tá vindo para mostrar o capitalismo. Essa é a mensagem dele, Sim. né? O que ele peca aqui, que eu bem entendo, é como ele faz uso das brincadeiras infantil, como ele banalizou essas brincadeiras infantil e como ele banaliza a questão da morte, que é uma cultura que os nossos adolescentes, a Camila vai concordar comigo, estão vivenciando demais hoje. Eles estão cultuando a morte, eles não estão valorizando a vida, eles estão valorizando a morte, a questão da morte, né? E fazer uma brincadeira, batatinha 1, 2, 3 e pá, mata, é muito cruel. Se pegar uma brincadeira infantil e levar para um cenário desse, para um adulto, para um adolescente de 16 anos, ver, ok. Mas uma criança de 5 anos assistir uma cena dessa... Gente, Camila, cerebralmente, vamos falar neurologicamente, quais são os danos para uma criança dessa? É um super dano, né? Até fazendo um adendo disso que a Esther falou, a série ela tem uma pegada que ela é sociológica, né? Sobre uma relação capitalista, como a Esther falou, que para nós, adultos, a gente entende o que ele está querendo fazer, o que a pessoa que está bolando o jogo, ele quer fazer, o porquê que ele entra com as brincadeiras, que isso é algo dele, né? Só que quando a gente coloca a brincadeira, a criança, ela olha, ela vê uma boneca, uau, né? Eu quero a boneca. Ela vê a batatinha frita, eu quero a batatinha frita. Só que o quanto que essa criança, ela tem a capacidade de abstração. A criança, ela é concreta. Né? Ela não tem isso, né? Dependendo da idade dessa criança, ela não tem isso. Ela não tem o discernimento, né? Não tem. Ela não tá, o cérebro dela não está desenvolvido, dependendo da idade, para que ela consiga observar isso e falar assim, não, olha, o senhorzinho lá fez o jogo, né? Olha essa dinâmica toda, né? A gente tem uma influência tão gigantesca disso, porque da bendita batatinha, eu tenho um jogo no consultório, que é uma batata frita, que eu trabalho a parte de controle inibitório, que eu trabalho a impulsividade das crianças, eu tive que tirar do consultório. Porque as crianças, vão brincar disso, tia, pega a batatinha, pega aquele pininho amarelo e vermelho, vamos brincar de batatinha, tia, pum! Não Já dá. associa direto com isso daí. Exatamente, né? Então a gente faz as modificações porque a gente pode, a gente entende que o quê? Um adulto consegue compreender questões, eu espero que pelo menos o adulto consiga. Para uma criança de 7 anos, 5, como a gente falou, ela não tem essa habilidade. O cérebro dela é totalmente concreto ainda, para que ela consiga observar e falar assim, pera lá, isso aqui é só a série, só está acontecendo aqui. Eu vou dormir, eu vou ver uma boneca e nada vai acontecer. Tem alguns países que colocaram a tal da boneca na entrada de um shopping. Eu não entro lá. Na verdade foi uma ação promocional do Netflix que eles colocaram para alertar conforme você vai cruzar a faixa de pedestre. Mas olha só, nós tivemos uma ação dessa numa feira de livros no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Do lado, né? Então, olha só. No Rio de Janeiro colocaram essa boneca. Então, aí, o que assim... Se você procurar no meu Instagram, eu não fiz uma propaganda dessa série. Eu simplesmente fiz um Reels falando, gente,
série bombando, vamos tomar cuidado. Por quê? Porque quanto mais você expõe essa boneca, deixa ela em evidência, mais curiosidade ela vai ocasionar, mais as pessoas vão querer acessar, mais ibope ela vai ter. Isso não ajuda. Isso não ajuda. Isso, inclusive, quem me ajudou a pensar sobre isso foi a Fabiana, do Instituto de Me Cuida, do Recife, que eles trabalham com prevenção ao suicídio, das brincadeiras perigosas, né, da internet, que até depois eu quero falar sobre isso também. E ela falou, Esther, tá tudo errado. Quanto mais as pessoas botarem essa boneca nas suas redes sociais, divulgarem ela, mais... vai ter curiosidade. Vai ter curiosidade. Na verdade, eu nem tinha me atentado por esse lado. Eu coloquei que um restaurante fez o biscoito, né? Mas na minha visão comercial, eu falei, pô, o cara aproveitou o momento pra... Não, aí a gente começou a conversar. Né? Foi aí eu falei, pô, Esther, você tem razão e tal, mas, não sei o quê, né? Pensando na parte comercial... Então, só que vai atingir o adulto. O adulto, okay. exato. Então, que às vezes o adulto, vocês têm essa formação, têm essa base, por isso que eu acho importante a gente conversar. E eu entendi depois que a Esther me explicou. Porque até então, você não... Às vezes você tá fazendo uma coisa que é errada, mas você não sabe, né? Você não... Tanto é que eu não coloquei mais nada. Não, assim... Mas eu tenho criança que me segue. Mas você tem criança. Entendeu? E outra coisa, você tem 2 sobrinhas. Exato. Né? Por que eu mandei pra você ter algumas coisas? Você tem 2 sobrinhas, a gente não sabe o que faz. E foi uma coisa que eu comentei até com o Guilherme. O meu João Pedro chegou um dia da escola a morrer de medo. Porque ele falou, mãe, o professor de educação física... chamou a gente para brincar de batatinha 1, 2, 3. Eu não queria brincar daquilo. Ele chegou em casa assustado, nervoso, com medo. Porque ele não consegue entender, porque né? Porque ele não assistiu a série, mas a sala dele toda assistiu. Toda. O João tá com 8. Gente, é para 16 anos. Tem conteúdo sexual, violência extrema, tráfico de órgão, palavrão, suicídio. Assim, ele destaca as piores características do ser humano. Avareza. Porque, assim, a questão eu tô endividado, eu quero ganhar o prêmio. Ganância também. A ganância. Eu quero eliminar aquela pessoa. Eu não vou ajudar. Exato. Eu quero empurrar ela pro buraco. Tanto é que a única regra era que não tivesse ajuda do staff, né? Exato. Mas ali, tanto é que à noite, bom, quem não viu, já tá sabendo. Rola um mata-mata e tal, Exato. porque não tem aí, regra. É tudo pelo pote de ouro que é representado pelo porquinho, né? E aí, o que a gente trabalha hoje com as crianças da gente, né? Vamos ajudar o próximo, vamos ser empático, né? Isso, vamos colaborar, vamos estender a mão. E aí vem uma série dessa e acaba com tudo isso que você está trabalhando. Ontem eu estava atendendo no consultório também e a menina estava lá, eu estava lá atendendo ela cantando, daqui a pouco ela, tia, foram brincar de batatinha 1, 2, 3 também. Eu não quero brincar disso. Eu tenho medo disso. Eu falei, mas você assistiu a série? 8 anos também. Não, tia, eu não assisti essa série porque ela não é pra minha idade, mas eu estava no TikTok e no TikTok apareceu a boneca rodando a cabeça. Ela estava cheia de medo também. E isso só da boneca rodar a cabeça, né? Ela nem viu a cena. Então, e outra coisa que a gente não se dá, quando você falou do TikTok, agora eu lembrei, já tem a musiquinha, né? A galera faz a dança e cai com o tiro e tal. Então vai muito além, né? Vai muito além. E isso está acontecendo hoje. Foi o que eu tava falando lá embaixo. Eu fiquei hoje a tarde inteira nos grupos de mães da escola hoje respondendo as reclamações. Porque tá todo mundo apavorado com isso. E aí a pergunta que a gente fica fazendo é: onde estão esses pais que não estão fazendo o controle parental? Se a série é para 16 anos, como é que uma criança de 8 anos, de 5 anos, está tendo acesso? Metade da idade, né? Da censura, né? E aí, Camila, onde estão esses pais? A gente, na verdade, assim, né? A série não tá só no Netflix, porque Netflix você faz o controle, né? Então, sai do Netflix, tá no Instagram, tá no YouTube, tá no clipe da nova influencer de não sei o quê. Exatamente. Tá não sei aonde, tá... Só que o que a gente faz? A gente não consegue colocar a nossa criança frágil numa bolha. Não existe isso. Essa criança está na sociedade. Ela eu concordo com você também. A gente cria uma utopia, né? Que você vai colocar numa redoma de vidro e não tem jeito. Não dá. Se você blindar o seu filho disso, você não cria ele para a vida. Exato. Não dá para você criar uma criança frágil desse jeito. É claro que a vida vai ajudá-la a ser forte, né? Só que não dá para você colocar ela numa redoma. Aí que a gente entra com isso. Então, o que eu faço? O meu controle está na minha casa. O que, vamos imaginar, se o meu filho assiste,
eu faço o controle da minha casa. A Esther não tem o controle da minha casa, né? Assim como eu não tenho do dela. Só que, se eu não quero que o meu filho... Aí a gente fala de uma relação parental. Os pais fazendo o papel que é dos pais, que às vezes é ser chato, dar controle ordens. e dar ordens. Filho, vem cá. E não é... Eu acho muito interessante isso, porque os pais, eles ficam muito com medo quando vem aquela pergunta: pai, como nascem os filhos? Os pais, eles não querem responder isso. Verdade. Só que quando uma criança chega e fala: por que que eu não posso assistir isso? Vai daqui, porque quem manda sou eu. Oi? Por que, filho? É o seguinte, ó, os nossos valores da nossa casa, a gente não gosta, a gente não fala. Isso não vai ajudar você a, por exemplo, pensar na escola. Isso não vai ajudar você a ajudar outras pessoas, porque, olha, a série tem muita violência. É o diálogo que a gente favorece, fala, então a gente não vai assistir. Ah, mas Camila, os pais podem assistir? Pode, porque a gente faz coisas que as crianças não veem. Isso. A gente pode assistir, né, se a gente gosta desse conteúdo. Só que aí entra o controle parental. Filho, mas o meu amiguinho assiste. Assim, na minha época, minha mãe falava, mas você não é o... Mas todo mundo vê, mas você não é todo mundo. Mas na minha época, não, mas lá em casa ainda rola isso também. Exatamente. Camila, e assim, você acha que... Porque hoje se fala muito... Eu vou entrar numa outra vertente rapidinho, a gente já retoma. Hoje eu vejo muito assim, eu não posso frustrar meu filho e não sei o quê. E eu acho um puta mimimi isso daí. Apesar de eu não ser pai, eu tenho 2 sobrinhas, né? E eu falo não pra elas, entendeu? Quer chorar? Não vai adiantar chorar que não vai mudar a minha opinião e tal. Não vai mudar o que a gente combinou. E eu sempre incentivo, só que aí eu falo no trocar ideia, que é o quê? Vamos argumentar, mano. Chorar não é argumento, vamos conversar. E aí eu vejo que assim, a mulher hoje tem um papel, ela continua tendo um papel em casa, e pra piorar, não todo mundo, né? Mas pra piorar, ela ainda vai trabalhar. Então ela tem que cuidar de criança, não sei o quê, e ainda trabalhar. E aí tem mãe que fala, eu não quero ter esse trampo aí, e o cara também não faz, e acho que é por isso que a criançada acaba tendo acesso. Estou errado nesse pensamento ou tem uma lógica nisso? Não, tem lógica. Não tem monitoria, né? Tem uma razão bem interessante nisso que, né, as mulheres conquistaram o mercado de trabalho muito mais. Antes, as nossas mães ficavam muito mais tempo em casa, né? Só que assim, da mesma forma que as mulheres foram para o mercado de trabalho, boa parte dos homens também conquistaram esse direito de serem pais. Exato, né? de participar. Ainda não está igual à medida que as mulheres foram conquistar, né, o mercado. Muitos homens ainda não entenderam o que é ser pai. Só que a monitoria não tem mais. Aí a gente pode colocar assim, né? A gente não tem filho lá em casa, né? Mas eu, às vezes, trabalho 13 horas. Nil trabalha horas, assim, exaustivas também, muitas vezes, né? Então, vamos pegar numa situação dessa, onde a gente tem uma família com 2 filhos ou um filho só. Eu não consigo sentar à mesa com meu filho para comer uma comida gostosa. Falar, filho, o que você quer comer? Hoje a mãe vai fazer uma comida para você. Como que eu vou suprir? Nossa, dando aquele celular da última geração para ele. É o que eu vejo acontecer. Exatamente. E aí eu não consigo monitorar isso, porque se eu não tenho tempo para oferecer um tempo de qualidade, eu não tenho tempo para monitorar. Ai, mãe, mas dá isso aqui. Eu não estou formando essa criança, eu não estou educando, né? Em relação às frustrações, a gente não consegue frustrar previamente uma criança, na verdade, né? As situações frustram essa criança e a gente ensina ela a lidar com isso. Sim, porque vai acontecer, não vai? Eu não posso falar assim pra você. Ou sei lá, eles estão achando que... Então... que vai acontecer, gente. Você tem que saber lidar. Eu não posso chegar e falar assim, faz o seguinte, vocês vão fazer uma festa e vocês não vão convidar o meu filho. Isso é surreal. Mas vocês têm o direito de fazer uma festa e não convidar o meu filho. E numa situação dessa, eu falo, filho, aí eu ensino meu filho a lidar com essa frustração, né? E aí, para fazer isso, vai tempo, vai paciência, vai eu saber fazer. Então, mas quem tem essas qualidades hoje? E quem está disposto, né? Está disposto então, a mas fazer. aí, por isso que a gente fala sempre dessa questão do controle parental de tudo, dessa educação parental. Porque, assim... É que dá trabalho. O filho não é obrigado a estar em tudo. Ele pode ficar de fora de algumas coisas. E ele tem que entender isso. Sim. Né? Agora, a partir do momento que eu começo a tomar as dores e eu começo, não, você tem que convidar porque ele tem que ir, e eu começo a privar ele de realmente viver aqueles momentos que ele tem que viver para crescer, que ser humano eu estou criando
pro futuro. Né? O que eu tô criando? Agora, você falou uma coisa que é verdade. Eu tenho 3. Educar demanda, dá trabalho. Sim. Não é fácil. Não é fácil, é um esforço diário. Você repete 1 milhão de vezes a mesma coisa. A Camila falou uma coisa que é verdade. A gente vira a chata. Mas ser pai é ser chato, gente. Você vira chata. A não ser que eu vejo muito também de pais separados, né? Aí sempre, geralmente, o pai é o bonzinho. Gente, quando a gente fala aqui, a gente não tá generalizando. Não, e também a gente não tá. Mas por que o pai é bonzinho? Pô, horas Porque bolas. De Fica 15 dias com você. Quando vem ficar comigo, é o quê? Já não tem vamos comer lã. Exatamente. Shopping, então, eu sou o paizão, claro que eu sou o paizão, né? Aí é uma coisa que eu falo, assim, que a gente não tem que julgar ninguém. E eu falo, cara, o pai só tem o filho no final de semana. Pois é. Ele vai pegar o final de semana pra dar bronca, pra querer enquadrar? Não vai. Mas a criança não consegue entender isso aí, né? Não consegue, mas você pensa bem, se coloca no lugar desse pai, ele não vai conseguir. Não, errado ele não tá, ele tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo, então ele teria que participar mais. Na verdade, tinha que ter exatamente essa parceria assim, né? A mamãe ou a mãe ou sua mãe, enfim, faz isso porque é ela que tá lá no dia a dia e tudo mais e Agora, tal, né? Guilherme, uma coisa que eu falo, eu tenho lá as idades bem diferentes, né? 17, 14 e 8. Quando tinha as 2 pequenas, o Antenor sabe disso, a gente cansou de ir para restaurante e antes de sair, eu montava uma mochilinha. Era massinha, era papel, era brinquedo. Porque não tinha restaurante com espaços kids. Né? Outra coisa, onde tinha, eu sempre achava que ia roubar meu filho, porque eu era meio neura quando eu era pequena. Eu não deixava, ficava em pânico. Eu roubaria. Então, eu não deixava. O João, né? Deve dar um dinheiro, hein? Eu não deixava. E quantas vezes, quando eles não... Lara e Manu, não estou desmerecendo vocês, tá? Ficavam ali brincando. Quando começava a encher o saco, eu pegava no colo, levantava, daqui a pouco era o Antenor, a gente revezava. Ok. O João tem 10 anos de diferença praticamente. 16, quase 10 anos de diferença. 9, 10 anos. Antes da pandemia, a gente começou a ver o movimento de ir para os restaurantes e os pais sentam a criança na cadeira, a primeira coisa que faz é isso aqui, ó. Toma o celular. Aí a criança, tá na hora de comer, a criança tá ali grudada naquele celular e a mãe enfiando comida na boca que a criança não sabe nem o que tá comendo. Não consegue perceber a própria saciedade. A saciedade, não consegue nem apreciar o que tá comendo. Aí eu te falo, por quê? Porque ninguém mais quer abrir mão do seu momento de prazer. Não, eu estou comendo, eu não quero ser incomodado. Então, deixa essa criança quieta com o celular aqui, porque a gente já tem pesquisas que mostram que se você for perguntar por que os pais dão o celular para crianças tão pequenas? Para eles ficarem quietos. Sim, mas é verdade. Os pais Agora, querem paz, né? Agora. E tem o outro lado também, que é a geração que já tem essa tecnologia literalmente na mão, né? Mas ela tem, porque ela tem um adulto que deu. Sim. Alguém tá provendo isso daí, né? Porque assim, hoje é inadmissível você dar um celular para um bebê até antes dos 2 anos de idade. E a gente vê bastante. Eu, particularmente, sou da opinião, e aqui ele fala isso, que até os 6 anos você não precisa dar um eletrônico para uma criança. Mas é difícil, hein, Esther? Nossa, eu tô... Tá bom, difícil. Eu não sei como tem que fazer. É né? difícil, Mas, assim, é difícil. É muito difícil. A gente tem... Não, eu não sei se de repente limitar, enfim. É que aí é que acontece, é aquela... Por exemplo, aí é a postura de cada pessoa, né? Então... A minha mãe sempre foi durona, meu pai também. Então, meu pai não precisava nem abrir a boca, né? Só olhava, você já... Beleza, já sabia que tinha que parar. Hoje em dia eu vejo que a criança te afronta demais, ela testa demais e, em alguns casos, o pai fala não, pra no final falar sim. Então eu falo assim, você vai falar assim? Já fala assim, então, né? Não fica... Porque daí a criança começa, eu vou ficar enchendo o saco da Esther? Porque vai chegar o sim. Vai chegar o sim. Exato. Ela é reforçada. Eu dou um exemplo, assim, sensacional, né? Que fica bem claro. Vamos imaginar que eu termino o meu namoro. E aí o cara... Não com o Nil, né? Não, Vamos o Nil é um fofinho. Meu namoro, tá. Então vai. Meu namoro com o pior. Temos outra mulher que tem um marido de ouro. Tem. E aí, o cara liga 14 vezes. Na 15ª ele liga, eu pego o telefone e falo, para de me ligar, eu não quero mais nada com você. Ele vai me ligar mais 14 vezes, porque na 15ª você atendeu? eu vou atender. Exato. As crianças, elas não fazem isso, assim, não é um comportamento consciente, que elas falam assim, eu vou fazer isso porque é minha mãe. Só perfeito. que eu reforço Você esse reforça. comportamento, Sim. entende? Porque ela já está extremamente condicionada a insistir. Tem um livro sensacional que chama Eduque com Carinho. Anotem, eduquem com carinho. Eu li faz muito tempo Quem Eu Me Educa, que é do Isamitiba, se eu não me
me Isso. engano. Esse Eduque com Carinho, ele é uma vertente diferente, é de uma psicóloga extremamente referência na linha parental, também, da Lydia Weber. E as primeiras páginas do livro, ela coloca assim, educar é disciplinar. É formar. E disciplinar não é dar bronca, não é bater. O disciplinar é formar, porque você forma a criança, ela se torna um adulto. A forma que você educa essa criança vai determinar o adulto que ela vai ser lá na frente. Então, quando a gente fala isso do filho, deixa eu te falar por que eu não vou comprar isso, eu estou explicando a criança, ela pode aprender, ela pode. E a gente não aprender. conversa, a gente desrespeita as crianças. Exatamente. A o que eu tô gente te acha que eles não falando. entendem. Exatamente. Não vou perder tempo falando. Não vou perder né, tempo, ai, criança. Né? E aí, quando a gente fala nisso de colocar a criança num ambiente adulto, que às vezes a gente faz isso, vai num restaurante, assim, nossa, vamos ver qual que é o restaurante que teve a maior avaliação daqui. Então, a gente leva a criança num restaurante bacana, a gente esquece que aquele ambiente não está favorável para essa criança. E a gente exclui essa criança, que aí entra, filho, tô aqui porque agora eu vou provar o meu filé poivre. Tô aqui no celular. Entende? E eu esqueço que poxa, essa criança tem que ser inserida. E aí entra o desrespeito. Além da prática horrível que eu estou estragando o cérebro dessa criança de 3 anos, dando um celular, um tablet, que ela vai ficar com o celular aqui, eu estou excluindo essa criança do ambiente. E eu preciso favorecer que o ambiente seja propício para essa criança. E criança tem que ser criança. Criança tem que brincar. Tem que brincar. A gente fala assim, viver sem a tecnologia não tem como. Não, isso é isso uma realidade. É igual não tem você como fala, foguete não dá ré, a tecnologia também não Pois vai dar é, ré. Não vai dar ré. A gente pode conviver com ela tranquilamente, mas precisa ter regra bem estabelecida. Sim. Então, o que a gente orienta sempre em casa? Eu sou a chata, por quê? Esqueci de... Porque tem horário. Tem horário para ver. Então, o João pode ver 1h da manhã e 1h à tarde. A gente põe um timerzinho de cozinha. Quando acabou, acabou. E ele sabe que ele tem que fazer outra coisa. Só que na minha sala de TV já tá lá a caixa do Lego, os livros, os dinossauros. A sala fica uma zona. Mas ele tem opções para brincar. E faz parte, né, Esther? Mas tem que ter. Porque se eu não oferecer essas opções também para ele vai ficar na tela. E outra coisa, ele ficar também sem fazer nada, não tem problema, porque eu não preciso estar o tempo inteiro proporcionando coisas para ele. Mas a gente tá numa cultura assim, né? Sim. Tá. Que o ócio é feio, né? Eu Não adoro o ócio, mas o ócio é feio. Mas Você o ócio não- é criativo, a gente Exato. precisa do ócio. E a criança também precisa. Gente, vamos brindar a Vamos. nós. Com certeza. Ah, Cadê o pior? Com Meu Deus, com água. Com água. água aí, viva. Então, e eu vejo muito isso daí, pro adulto e pra criança também, né? Mas você tá parado sem fazer nada? Pô, mas deixa eu ficar Mas sem qual que é o fazer problema, nada, né? entendeu? Qual que é o problema? Ué. Aqui, Ô, Esther, sem você fazer nada. Oi. não acha que agora com a pandemia as escolas fechadas não facilitou muito o acesso para criança à tecnologia? Não, assim, com as escolas fechadas, potencializou, tá? Foi assim, só veio... A gente só tirou uma cobertura do que já estava acontecendo, tá? Tem muito pai, muita mãe que tá com uma postura de falar assim, meu filho ficou viciado por causa da aula online. Não é por causa da aula online. Essa questão do uso... Não, tá? ficou viciado por causa da aula, não. Você acha? Não, mas claro. foi o que a gente mais ouviu. Não, Foi é o que a gente lógico, mais porque ouviu. você tirar a culpa de você é muito melhor, né? Exatamente. E aí, claro que a pandemia, todo mundo em casa, trancado, muitos em espaços reduzidos. Vai Não fazer podia o ir quê? na casa do amiguinho. Não podia ir na brincar. casa do Não tinha amigo. muita Não opção. tinha muita Não opção. tinha. Pai de home office em casa, mãe de home office em casa, vai fazer o quê? Só que assim, teve um dia dentro da minha casa que eu falei, eu não quero mais isso, porque eram 4 horas de aula e depois emendava com aquilo. O Antenor de home office, as meninas de aula, eu fazendo as minhas pós lá também online. Chegou um dia que eu falei, acabou. E o João virou pra mim e disse assim, mas eu vou fazer o quê agora? Eu falei, cara, sabe o que você faz? Deita no sofá e olha pro teto. E ele foi. Chorando, mas foi. Porque ele não tinha tela para assistir, eu desliguei a televisão. Eu escondi controle, eu peguei o celular, eu tirei tudo dele. Chatona. Chatona, a chata mesmo. Olha, deu assim 10 minutos, eu voltei na sala e ele estava montando Lego. Foi Eles descobrir o que têm, fazer, né? gente, criança tem Então, imaginação, tem exatamente. criatividade. E eu percebo isso quando acaba a energia, né? Que aí e aí, puta, não pode, não tá lá. Verdade. Aí você começa a desenvolver outro lado, é bem isso mesmo. Aí a Esther deu até um exemplo sensacional. Porque se eu ofereço um recurso que essa criança tem tudo na mão, quem
diz que ela vai pensar aquela coisa de o que eu faço agora? Ela tem que pensar. A criatividade, porque tá tudo aqui. É. Eu só faço o que tá me pedindo aqui. Quando eu falo para ela assim, você tem um tempo sem a tecnologia, por exemplo, e sem tela, como você falou, sem TV, sem tablet, sem nada. Mas o que eu vou fazer? Pensa. Camila, então, e isso aí que vocês estão falando agora, eu peguei o início... Não peguei, não. Participei do início da internet, né? Eu tinha agência de publicidade e tal, a gente pegou isso daí. E você falava muito assim, pô, a geração nova vai engolir a gente, né? Vai nada. E até agora nada, eu tô esperando. E eu percebo muito isso daí, é o ócio do pensamento, né? Eles não têm o ócio de ficar sem fazer nada, mas ninguém pensa em nada, né? Guilherme, pela primeira vez a gente tá tendo as crianças com QI mais baixo que os pais. Tá aqui, ó. Esse cara... Então, e era para ser o contrário, né? Não. Sempre foi, na verdade, porque a gente né? Isso, a nossa geração, geralmente, sempre uma superando tem a um outra. intelecto maior que a dos nossos pais. Exceto, assim, são raras exceções, Sim. né? Isso aí a gente tem base científica. E inverteu agora? Agora, pela primeira vez, os indícios, porque a gente só vai conseguir ter base conforme essa criança vai tendo maturidade, Sim, né? para poder pôr no estudo testes, e tal, exatamente. Mas é o que está caminhando. A gente estava conversando, né? Que Lá embaixo lamentável, sobre hein? isso, a Esther falou... Então, e teoricamente tá tudo já mais mastigado, por né? quê? Para Mas poder por quê? evoluir, para Não sei poder... nem se é por estar mastigado, Guilherme, porque assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o cérebro para trabalhar. O cérebro é o nosso, né, o órgão mais inteligente, só que a gente precisa comandar ele. Quando eu não paro, eu não penso, eu não crio estratégias, eu não faço, eu não resolvo problemas, eu não, né, não trabalho a minha parte operacional, eu não faço as conexões sinápticas, se eu não faço conexão de sinapse para esse cérebro mandar as respostas que eu preciso, o que acontece? Nada. Então, se eu fico o tempo inteiro sem fazer isso, meu cérebro ele não está trabalhando, né? Eu não desenvolvo a plasticidade, que é aquela coisa de uau, né? Deixa meu cérebro ficar ativo o tempo é aquilo inteiro. que o cérebro está sempre aprendendo. Exatamente, ele pode Sempre evoluindo, trabalhar, né? sempre Enfim, evoluindo. A gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. Sim, exatamente. Se eu não faço isso, se eu não estimulo isso hoje, e dificilmente a gente estimula, né, hoje em dia, quando a gente está em frente ao computador, ou se não está trabalhando, né, mas fazendo... Eu acho o TikTok assim, uma rede social que assim, né? Tem gente que usa para trabalho, mas assim, se a gente só tá lá vendo as dancinhas, sabe aqueles um atrás do outro, os rios que a gente não tá aprendendo. Aliás, tá me irritando opa. esse negócio das dancinhas, gente. Tá ridículo. Isso, eu não Porque aguento assim, mais. vamos entender que assim, boa parte das pessoas, elas usam aqueles minutos ou segundos para passar uma informação. Você recebeu uma informação, você armazena, seu cérebro tá lá, pá. Só que se isso não te dá uma aprendizagem, não faz você conectar com outras coisas, esquece, você não usa o seu cérebro para isso. Então, se eu não uso o meu cérebro, se eu estou lá o tempo inteiro fazendo uma coisa que eu não estou favorecendo as sinapses, que é a coisa mais linda do mundo, a gente vai ter uma geração com QI mais baixo E aí, que a nossa. por que é que a gente bate tanto nessa história de por que os bebês não têm que ter telas? Porque nós temos uma questão de aprendizagem que a gente chama das janelas de oportunidade, que a gente chama de aprendizagem. São momentos que o cérebro está ali pronto para receber aquela informação e para aprender. É naquele momento. Não é que ele não vai aprender depois. Ele vai, mas ele vai ter mais dificuldade. Só que quanto mais tela eu der para essa criança, menos oportunidade de aprendizagem. Então, os pais achando que estão formando os mega super inteligentes. Ele já mexe no celular. Ele já mexe sabe no... desbloquear. Gente, é intuitivo. Isso é intuitivo, isso é para acontecer. Uma criança de até 2 anos que fica no celular algumas horas, ela deixou de escutar uma média de 850 mil palavras, porque ninguém vai interagir com ela. E aí a gente tem o que? Atraso no desenvolvimento da linguagem. Linguagem. Por isso que, olha só que interessante. Ultimamente, se você vê as pesquisas... O buraco é bem mais embaixo, Nossa, né? é muito. Agora a gente está numa era de... Meu filho é autista. Corre para o neuropediatra. Faz uma avaliação neuropsicológica. Meu filho é autista. Por quê? As pessoas relacionam porque são características de critério diagnóstico, né? Ele não tem uma interação social e ele tem atraso na linguagem. Mas espera lá, o quanto que ele é estimulado? Porque se ele não tem interação social, ele não está vendo quem está do lado dele porque ele só está de olho na tela. Se ele não fala, ele não está ouvindo as palavras, se ele ouve as mesmas palavras e ninguém conversa com ele, ele não desenvolve a linguagem. Então, será que a gente tem um transtorno do neurodesenvolvimento ou será que é uma criança que ela não é estimulada e está atrasada? Você
sabe que eu tomei pau outro dia na internet, numa live que eu fiz por causa disso, né? Porque eu estava justamente falando sobre isso, dos vários diagnósticos de TDAH. Eu ia te perguntar agora, eu marquei. É o déficit de atenção? O déficit de atenção. Vários diagnósticos equivocados de TDAH e de autismo. Por quê? Porque as características são muito parecidas. Só que o TDAH e o autismo são problemas neurológicos. Acabou, são cerebrais. Você vai estimular, você vai tratar, você vai trabalhar. Agora, quando a criança ela está fixada na tela, ela pode confundir o médico, pode sair um resultado de TDAH, de autismo, equivocado. A médica do João de São Paulo, ela falou pra gente, olha, eu recebi um diagnóstico, a escola falou pra mim, leva porque ele tem TDAH. Ela ficou em pânico, médica. Ela levou para um médico amigo e ela falou, olha, se ele falar para mim que ele tem, ele tem. Sabe o que era? Era o uso da tela. O médico foi tão preciso que ele fez as perguntas chaves para ela. Porque hoje, tanto o médico quanto o psicólogo, até eu que sou psicopedagoga, tá lá na minha anamnese, tempo de uso de tela, como é que você faz? Isso hoje é fundamental, você tem que saber como é que é esse uso. E aí ele foi tão certeiro nas perguntas que quando ela foi respondendo, o que acontecia? Ela, médico, o marido economista, ele chegava em casa, eles não tinham tempo para o filho. O que eles faziam? Tela. Tela. Ela o mais falou, fácil. olha, É o mais fácil. Ele passou uma rotina pra gente. Nos 10 primeiros dias, meu filho já tinha aumentado o vocabulário e não sei quantas palavras. Tá? Não, aqui, a gente não está aqui falando que não tem casos de autismo. Tem, gente. Tem. Claro. Só que nós estamos com muitos diagnósticos equivocados por causa desse uso excessivo de tela. E o déficit de atenção é uma dúvida recorrente. Por exemplo, a criança... mas o moleque não vai bem em geografia porque ele tem déficit de atenção. Eu, ignorante na área de vocês, penso assim, mas se eu perguntar pro cara sobre os parques da Disney que ele já foi, o moleque sabe me responder todos os nomes dos brinquedos e tudo mais. Aí a dúvida é, o que interessa a ele estuda e aprende ou é déficit? Porque assim, a minha dúvida qual que é? Eu tenho déficit para tudo ou não? Não. Porque aí que tá, a gente não consegue associar, Gui, o déficit de atenção com a inteligência. Tá. São coisas São bem distintos. São Entendi. distintas. Então, às vezes, o cara é um puta gênio, mas tem... Geralmente são. Geralmente eles são. têm um QI médio superior. Aí eu até entendo, né? porque daí pra conviver com os normais é complicado. A gente até acha que o TDA, né, porque a gente difere, né? Eu tenho o transtorno de déficit de atenção e a gente tem que ele é predominantemente desatento e a gente tem o predominantemente hiperativo. Ou a gente tem um misto. Os dois. A criança, ela é premiada, ela tem um déficit de atenção. Eu fui premiada com uma filha mista. Ela é mista. Que é aquela criança a Lara ou a Manu? A Lara. A Lara? Ela é aquela criança que não é que ela está desatenta. Ela consegue focar a atenção dela em vários estímulos ao mesmo tempo. Então, aquela criança que está assistindo TV e os pais estão conversando lá, o telefone toca. Ela fala, mãe, o telefone está tocando, mas o pai fala um negócio que é mentira, viu? Ela tá aqui, ó. Ela tem uma dificuldade... Ela pega tudo, então. Super. Ela tem, geralmente, uma dificuldade de manter o foco atencional e manter o nível de concentração para fazer. E aí, por isso que, às vezes, tem um probleminha na escola, porque ela precisa de um tempo muito maior para fazer as coisas, né? Porque ela precisa bolar estratégias para manter esse foco atencional. Né? Então, o TDA, ele é basicamente isso. Ele pode, né? Então, tem muito isso, né? Eu gosto disso daqui, então eu vou pegar. Isso aqui me interessa, então eu consigo manter o meu nível de atenção. É o que você perguntou. Eles vão focar naquilo que eles mais gostam. No que eles mais gostam. Eles são capazes de falar coisas assim de dinossauro. Meu Deus do céu. Eles podem falar nomes assim de vários dinossauros. E eu ignorante, e você fala, cara, como é que pode, né? O cara me fala todos os nomes e tal do dinossauro, mas aí de história, puta, não sei, não consigo. Mas como não consegue? Mas aí é tão difícil para eles que não é só o prestar atenção. A gente tem, né, um neurotransmissor, a dopamina. E quando a gente fala do TDA, né, até na hiperatividade, a dopamina ela não consegue fazer o caminho que ela precisa completo. E aí, se eu não tenho esse neurotransmissor, que é o que me mantém focar
para conseguir Como é que eu manter vou o meu fazer? nível de aprendizagem, o que eu faço? Então, mas aí ele consegue no que interessa. É estranho, Porque né? ele consegue desprender. E ele pode ficar. Mas algumas outras coisas, de fato, é muito E difícil. como que você ajuda a pessoa que tem isso daí? A gente precisa avaliar. Tá. Muito, né? Geralmente, a gente avalia o quê? Se é um TDAH, não é fácil Chegando no diagnosticar diagnóstico. o TDAH. A gente tem uma avaliação neuropsicológica para isso. Tem entrevista clínica, desde quando que ele tem esse padrão aí de comportamento, em quais ambientes, porque ele pode ser desatento na escola, mas em casa tá ligado. Não é TDAH? Não necessariamente, Tá. né? Então, a gente... Sim, o que eu vejo muito também, tem muita criança que fica sabendo disso, né? E aí a desculpa, Sim. não, mãe, é porque eu tenho déficit de atenção e tal, né? Mas hoje em dia é do senso comum. As pessoas já falam, né? É. Ai, meu TDAH. É. Já tá no É senso igual a comum. dislexia. É igual a É. dislexia. Eu ouvi um papo eu, aí. eu sou de 8-2. Então, eu acho que a escola melhorou bastante também a qualidade dos professores em detectar alguns problemas que antigamente não se via. engane. Eu sempre tive muita dificuldade com redação, por exemplo. Não se engane. Não, Não. Olha, eu que tô com uma demanda dessa, eu falo até nisso, né? Hoje, eu entendo que assim, se eu for me avaliar como a Camila criança, eu tenho um quadro de transtorno de aprendizagem do padrão da matemática. Tá. Eu tenho isso claro para mim. E isso é até hoje. E eu sofri muito na escola, porque a professora não tinha esse olhar, né? É. Os meus pais também, né? Não tinha esse negócio de, nossa, vamos procurar um especialista. Eu fui desenvolver outras coisas, né? Para lá. Talvez eu poderia ter me ajudado outras coisas. E eu carrego até hoje. Ninguém pôs você no Kumon, vamos fazer um Não, Kumon. Eu sofri bullying, eu sou traumatizada. Por isso que eu Sou sofri com a brincadeira. frustrada. Eu sou me fale. frustrada. Descer Nossa, como- famoso Eu- comercialista. Eu não sei fazer regra de 3. Tá. E aí, assim, né? Então, assim, a gente Mas por que tem você uma. quer fazer regra de 3 agora também? Pra quê? Ah, nem quero. Não, É. nem quero saber desses números. Aí também eu pego minha calculadora e tá tudo bem. Então, assim, né? Os diagnósticos, eles chegam assim já para você. Você vai fazer uma avaliação e já chega, olha, possível TDAH, um professor colocando. Hã? O professor não pode fazer esse diagnóstico. Entendi. Não, o que eu falo assim, de Não. repente ele chamar a atenção e tal. Então, eu falo bastante, assim, na entrevista, porque eu aprendi, eu não posso ficar falando do Anthony, vou falar o que eu vivenciei. Mas, assim, eu nunca tive problema de passar de ano, de ir bem em prova. Nunca fui um aluno nota 10, mas, assim, tranquilo. Mas eu aprendia de primeiro o que algum professor falava, e eu tinha o problema de ficar quieto esperando que os outros 40 entendessem, entendeu? E aí eu tive um professor que o cara sacou isso daí, e aí ele me chamava para dar aula junto com ele. Porque daí ele conseguia me controlar e Olha. controlar a sala. Então, mas, isso Mas eu tô acontece. falando de um professor no meio de Não, 20, né? Mas é tão difícil, ó, quando a gente termina, eu passo uma conduta para a escola, eu visito as escolas, e eu falo assim, professor, Faz. a única coisa que você precisa fazer é dar um toque no braço desse aluno, É. quando a gente consegue perceber quando essa criança está viajando no mundo do Bob. Mas é tão... Mas como Nossa, o mundo do que eu- Bob Ai, é tão legal, não é? é, A gente eu adora. acho Não, que- mas, Guilherme, não, a gente tá com uma. Eu falo assim, com tristeza, porque eu sou de uma família que veio também da educação, mas a gente tá com um sistema educacional falido. E eu achei que tivesse Triste. melhorado. Então, ó, E olha, Não, falência. e a gente pode falar da rede e muitos particulares. Tá. É muito Falência. difícil você ter um acordo para falar, olha para esse aluno. eu estudei principalmente sempre, eu esse. estudei na rede. Depois que eu Não, virei sim. burguês falência, não safado, que eu pensa vim pra que- Vinhedo, que- aí eu fiz particular. Ó, vamos lá, Gaguega. Décio, ó, Banco Original. Esse é o nosso parceiro master. Então, você que quer abrir uma conta com taxa zero, anuidade zero do cartão de crédito, Coloca seu celular nesse Pode QR abrir. no Code aqui, QR ó, Code e Que fala maravilha. e direto. chame a Lucélia. Lucélia Sene, a nossa gerente A nossa- nota a nossa 1000. gerente. É verdade, ela é super ponta firme, viu? É. Mas Eu não A sei- Esther, eu não sei. a Esther tem conta no Banco Pode, Original. É, pode, taxa zero. pode Ó, ser que a ponta- Esther tenha recebido pra fazer o merchan. Não sabemos, não sabemos. Esther. Frutaria Máximo do nosso amigo Max Maxiriano Maxiriata, que é muito mais do que uma frutaria. Ah, Ele que completo. fornece todas essas paradas que vocês estão vendo aqui, exceto algumas que eu vou falar. E esse vinho rosé Maravicherry, que as nossas entrevistadas estão degustando, veio de lá também. É Ele um entrega em cai quem, Vinhedo, cai quem Valinhos e tudo mais. Santa Grife, a loja do nosso amigo Lucas, fica localizada em Vinhedo e tem Nike, puta, eu não vou lembrar. A porque, enfim. Nike, Ousa, Adidas, todas as Vans, marcas as tops aí. do E ele streetwear. também entrega. Entrega também. E se você for do DDD 18 que segue a gente,
que o pior tem bastante penetração pra lá, a gente manda por correio, não tem problema, galera. E o pomar da Amazônia... leva também. Pomar da Amazônia, do nosso amigo Dário. Gente, eu vou falar pra vocês, cara. Vocês sabem que a gente só faz propaganda do que a gente usa. Com açaí certeza. dele é maravilhoso mesmo, cara. Mesmo. É muito bom. Não, agora fala pra mim. E aquele sorvete de doce de leite? Não, então. Eu não posso ficar falando muito porque eu estou em dieta, né, cara? Eu comecei a tomar a parada da Biawal de lá. E não dá pra ficar. Cara, eu tomei. Deu ruim o primeiro, hein? Não, mas deu ruim porque você misturou com álcool. Não pode, né? Eu tomei com Ele tomou pra ir na balada. Pois é, eu tomei com um shot junto aí não rola. E você que tem cabelo, que não é meu caso, ele. mulher ou homem, enfim, ele, Marco Maia, o mestre do Ele é cabeleireiro de Oswaldo cabeleireiro. Cruzes. O Marco Maia, ele é quase um Edward, Mãos de Tesouro. Porra, um homem cara, mágico. ó, você que é novo, põe no Google aí. Verdade. Edward, Mãos de Tesouro. A gente tá falando de Ela não Bob. sabe Como que é o nome do cara que fez o filme? Ele é conhecido. eu esqueço. o Johnny Depp. Johnny Depp. Ó, puta filme da O hora. cara que fez o Piratas do Caribe lá, o Exato. Jack Sparrow. É muito... Ou o que fez o último do Harry Potter, acho que a molecada vai conhecer melhor. Ele tá no último? Ele é o Grindelwald, se eu não me engano, não é? É. Animais O Fantásticos. Animais Fantásticos. Papagaio! Que animal É isso, falado, né? Papagaio! Participou. E o Jonathan Bigu, da Honda Croma, Verdade. de Vinhedo. Você que quer pegar lá, eu quero o carro, eles têm a pronta entrega. Tem QR Code aí, Décio, dele? Canto aqui. E superior Canto aqui, ó. direito da sua tela. É aqui, direito da sua direito tela. da sua tela. Então bate aí o celular também. Aí tem aquela parada que você me explicou que iPhone abre e faz isso e o Android não. Quem tem Android vai ter que baixar aí um app aí de leitor de QR Code. Ou vai pode já também direto. chamar direto o Johnny Bigu no Insta dele, Insta dele. que a gente não Jonathan- anotou. Jonathan Mancini, @Jonathan Mancini. Jonathan Mancini. E, ó, lá tem HRV a pronta entrega. Esther, fale da HRV, é um carro bom? Muito bom. A Esther tem um. A Esther tem. A Esther tem pro dia a dia dela. Essa semana ela usa outro carro. Isso. Foguete do Joe é o Vamos nosso ver, né? Instagram, onde nós vendemos de tudo, gaguega. Só quem tá voando. Balato, balato, balato. E se você quiser comprar preço de custo, você entra no nosso grupo. Nós temos um grupo de WhatsApp onde nós sorteamos mais ou menos hoje em torno de R$3 mil em produtos. E eu tenho uma novidade pra amanhã, pro grupo do... Pra amanhã? Do Foguete. Posso falar? Pode. Gaguega, amanhã vai ter relógio com 40% de desconto, marcas top, hein? Você tá voando mesmo. E esse motor é forte do foguete pra te levar, hein, cara? que é Pesado. Triturbina. E a Nuke Outlet é uma loja de roupas femininas, grandes marcas. Balato, balato, balato. A promoção do momento, que eu não sei se vai ter ainda, são 3 peças por R$160. Você não compra nem no Brás isso daí. Nossa É muito barato. Alfaiataria por R$160? Alfaiataria. Jesus, não. Até eu quero usar alfaiataria agora. Alfaiataria, só feminina. Tem não plus manda size? perguntando. Tem plus size. Ah, cara. então eu vou. Tem plus size. Tem plus size, se eu não me engano, da marca Duquesa. Ô, que é as top. meninas da Duquesa, ó, É top do rolê. atendimento nota 1000. Então E o vai na Nuke Ocast, cara, é o podcast mais jundiaense do que coxinha de queijo. Obviamente, jundiaense de Jundiaí. Ai, né? De Jundiaí. Feito pelo nosso amigo Gustavo, que até então a gente achava que era Vaca, né? O apelido dele. Mas depois... Mas virou Bezerro, né? Depois do último podcast que ele soube o que é o passageiro Bezerro, Ele prefere adotou. ser ele- chamado de Bezerro Então, agora. se você conhece o Gustavo, esqueci Pode o chamar sobrenome dele, que é o quê? Gramolelo? Gramolelo. Ai, Gramolelo. O Gramolelo gosta Ele é, que o chame ele de... contrário, ele é o contrário daquele político, grelo duro? É, o Gramolelo. É o grelo O mole. Grelo mole. Entendi. Piada ruim, cara. Nossa senhora. É. Enfim, gaguega. Então é isso daí. Qualquer dúvida, na descrição do vídeo do YouTube, tá tudo escrito lá. Ou você entra no @ Foguete do Joe ou no @ Fala 300 Fala. Beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Chama. Seguimos o barco. Seguimos Vamos o lá. barco. Voltemos. Voltemos. Voltamos. Vamos lá. Voltamos. Vamos lá. Ô, Esther, assim, e falando nessa coisa da diferença de idade, como é na sua casa, além da diferença de idade, você ainda ter 2 meninas e um menino? Como você trabalha isso? Meninas usam só rosa Não. e o João só azul? Não. Não, assim, graças a Deus eu tenho 3 filhos ótimos, né? Não é Sim, porque eu sim. tô na frente verdade. de vocês, mas eu tenho 3 filhos ótimos. botei Nós pra concordar porque atestamos. nós conhecemos. É.
E nós queremos vendê-los. Tá bom. Se você Depois quiser uma a gente- criança, aí a gente vende. Tá, mas assim, é muito complicado, porque eu falo que parece que eu nunca passo de fase. Porque quando eu passo uma coisa com uma outra, eu falo, agora eu vou pular a fase. Esther, Não, vem o outro. Eu nunca passo fase, entendeu? Eu tô sempre Você tá patinando. Você no sempre chefão. chega no checkpoint e volta, né? É só se eu começar agora a comprar moedinha no jogo pra Pois pular é. a fase. Eu não sei o que eu tenho que fazer, porque Entendi. parece que eu tô sempre nessa. Conversa com o Tenor. Vamos resolver esse Vamos problema nesse aí. assunto. Mas assim, você quer saber como é que eu faço com as coisas, com as... Sei lá, às vezes, por exemplo, você tem que dar uma bronca no geral, mas você sabe que você não pode centralizar porque você tem 2 meninas e um menino, não sei. Eu acho que a essa. pergunta dele é se você trata diferente as Não. meninas Não. do João. Não. Eu acho, é isso? Se Também. tem que tomar bronca... como Aqui é pra falar, velho. Se Aqui tem que é. tomar bronca... Nós estamos aqui pra toma aprender. Às vezes é sim pra um, não pra outro, dependendo da situação. Ó, sempre eu escuto, você gosta mais dele do que de mim. Pois é, eu ia Ó, falar isso isso é agora. normal. E obviamente Tem que você irmão. gosta mais do João. Isso aí é notório, né? Isso é verdade. enfim. Não, você tem mais afinidades com as pessoas, isso é diferente. Mas assim, é óbvio que você não vai tratar todo mundo igual, cada um é um. Então assim, mas se é não pra um... Ô, Lari, mano, não é isso, cara. A sua mãe não está falando a verdade. Isso daí os adultos usam pra não nos deixar tristinho. Não, mas mas- Aí fala, eu tenho mais afinidade. Não é. É A minha porque- mãe gosta mais de mim do que a Lana. Mas isso é É declarado. verdade. Isso aí é fato, declarado, é fato. Eu, na minha posição de filha, sei que a minha mãe gosta mais do meu irmão Vinícius do que de Gente, mim. vai todo mundo pra terapia depois daqui. É. Eu tenho certeza. Mas Mas assim... Mas Mas aí é por causa do tranquilo. nome, que é o mesmo nome do nosso papagaio ali. Mas é Por- tranquilo, por- porque Ah, deve assim, ser. você estabelece os seus limites, as suas regras, você entende como é que um funciona, como que o outro funciona. Tem o que você tem vontade de engolir de vez em quando, aí você pensa... Não é não quem dá mais, nunca, né? Mas pois a minha é. mãe falava isso. Ela falava assim, quando eles eram criança, eu tinha uma vontade tremenda, assim, de morder e engolir. E aí hoje... eu Mas de vejo que eles amor ou de cresceram ódio? E ela fala que fica inconformada de não ter comido, engolido e ter acabado com todo. E aí fica a reflexão. É na força eu, do eu ódio. sei que bastante gente mais nova vai assistir a gente por Hum. conta da... Tô repetindo as palavras hoje. Da eu tô... tecnologia, o do frontal acesso. tá complicado. Ter filho não é um negócio simples. Não é um negócio fácil e dá trabalho pra vida inteira. Veja minha mãe, né? Coitada. Mãe, E- desculpa. Pois cara, é. Nossa, mãe. na Lúcia tira Não, caroço de desculpa melancia. mais ou menos, né, Camila? Porque quem quis namorar foi ela, né? Então, Ai, que ela... desculpa esfarrapada. ué. Essa é É, antiga. é, Não pedi pra essa nascer. Não é. Só falta ele falar isso, eu não pedi pra Eu não nascer. pedi pra nascer. não pedi Ai, pra nossa. Aí depende da sua Não, religião, você meter crença. ele O porque- então. filho único é mais mimado? É. Eu acho que não, eu sou filho único. Você Cara, é mimado. Não Não é, tem Vini. como- A sua ó. mãe é um caso à parte. Tipo, se eu for dormir na casa da minha mãe hoje, eu tenho certeza que amanhã eu vou acordar com leite com chocolate na cama. Então, gente, como é que o filho único não vai ser A mimado? minha mãe me chama de bebê até Então, hoje. mas vocês acham errado isso daí? Mas, gente, a mãe só tem Esse aquele carinho ser humano do- lá. Não. Não A gente é. entende o mimar com uma coisa pejorativa, e não é. Não Não é. é. É, Eu acho que se eu fosse mãe, eu ia ser uma mãe insuportável. Porque eu ia deixar o meu filho assim. Um Kiko, Um lord. sabe? errada Porque não a gente, tá, exatamente, porque assim, né? Se você tem um tempo disponível, se Nil, você se prepara, consegue Nil. dar ou não, tá tudo tranquilo. Se você consegue dar esse humor, Por que não? qual o Não, problema? eu também né? penso assim. Aí é. tem muita gente que fala, nossa, Esther, mas não sei o que lá. E eu sei lá, eu falo, pô, se você não fizer pelos teus filhos, cara, você vai fazer pra quem? Mas é isso que eu falo. Quando a gente fala assim, filho único é mimado, claro que ele vai ser. A mãe só tem aquele filho. A preocupação dela é com ele. Uhum. E ela não vai mimar, ela não vai dar o chocolatinho quente, ela não vai levar... Cara, por que que não? Não, eu tô longe da casa dos meus pais há muito mais de 10 anos, né? Aí, recentemente, eu, né, fiquei um tempo lá nos meus pais, ajudando por um plano de saúde do meu pai. Eu falei, nossa, mãe, quando puder tirar, mas que eu ficava de máscara lá, quando puder tirar máscara, você podia fazer um cuscuz. Ah, mas não deu... Eu fui lá passar a sonda do meu pai, quando eu desci, minha mãe tava com a cuscuzeira lá. Pois é. Então, assim, eu, 34 anos, há mais de 10 anos, onde de casa, minha mãe tava movendo, era quase 11 horas da noite. Eu, não, mãe, eu combinei de jantar com o Nil, eu preciso ir pra casa, né? E ela ia fazer um cuscuz.
Ela, não, filha, a mãe faz rápido. Mas é Aí é isso. facinho Você fazer um acha? cuscuz, né? Uma Meu delícia, né? Jesus. Com manteiga. Nossa, bom. Então, mas- assim, né? O mimar é o cuidar, gente. É o cuidar, é um não carinho. ruim. É o né? cuidar. E É. aí, voltando pro nosso tema... Ai, a gente Isso. conversa nós demais. essa coisa do cuidar, é isso que nós precisamos entender. Que nós Em somos relação ao que a gente tá guardiões conversando, né? dessa criança, nós somos os guardiões dessa infância. Nós somos responsáveis por isso. Então, Dando trabalho ou não, dando né? A trabalho ou responsabilidade. não, é nosso. Então, esse dever de você falar assim, filho, isso aqui não é legal para você, porque muitas vezes, mesmo que tá lá a faixa etária do programa, 8 anos, eu sento com o João e falo, cara, não dá. Não vai assistir isso aqui tá pesado. Esse papel é meu, não é dele, porque é aquilo que a gente já falou lá no começo, eles não conseguem. É que hoje eu vejo a dificuldade de alguns pais em conseguir colocar esse limite. De Mas- assim, ó, quem vai determinar sou eu. Mas, né? Guilherme, nós- Eu que vou falar se você pode ver ou não, mas Sim. aí entra naquela discussão, cara, não dá pra você ficar discutindo com uma criança de 7 Não. anos. Você tem que simplesmente Não, falar e, não e se tchau, discute, obrigado. uma Não se criança, discute. E outra não se coisa, você tem que, discute. os pais têm que começar a voltar a entender uma coisa. Quem que é o adulto da relação? Sempre que eu pois falo. é. Quem que é o responsável por aquela criança? Outra coisa, uma criança que você larga para ela, uma criança de 6, 7 anos, a responsabilidade para ela resolver alguma coisa, ela vai se sentir abandonada, insegura e com medo. E frustrada, E porque ela não vai frustrada, conseguir resolver. porque Sabe o ela que, não que eu vai vejo conseguir muito resolver. hoje? Por exemplo, assim, eu não. Gente, talvez minha mãe tenha feito o que eu vou falar, eu não lembro. Mas assim, sei lá, você pega uma criança de 1 ano, 2 anos, mas você quer comer isso, quer comer aquilo. Velho, faz o que você tá achando. Porque, claro, como todo pai, a gente erra tentando fazer o certo, né? Mas assim, começa na cabecinha ali, ela já tem que escolher o que ela vai comer, o que vai vestir, o que vai não sei o que lá. Não, Na gente, minha época não, cara. Ó, você vai pôr essa roupa aí e escutei isso acabou, da minha entendeu? tia. É meu filho, eu não moro com meu filho. Eu tô perguntando porque eu não sei o que é ele o foi mais... em casa, daí eu falei, filho, o que você quer almoçar? A minha tia falou, ele vai almoçar o que eu fizer. O que você tem, né? quiser, você não tem que perguntar pra ele o que Exatamente. você quer. Vocês- Mas, tipo, eu a não queria s- perguntar. Falei, você quer o quê? Sim. Você quer carne? Você quer... Ela falou, não, Quero uma eu vou picanha fazer. imaculada com uma escola bem gelada. Aí eu vou falar, tá bom. A gente tem que separar aí como que a gente favorece a autonomia da criança com, né, ela entender a realidade com o poder que ela pode, sim. A criança, ela faz parte, ela tem o querer. Então, eu posso chegar e falar assim, filho, olha, a gente pode, sei lá, fazer um ovo mexido ou fazer um franguinho. O que você acha mais legal? Eu posso dar a oportunidade para essa criança aprender a escolher. Isso eu Opinar. Dá favoreço. opções. Opções, eu favoreço E isso. ensinar também que o dia que tem só o ovo, Vai comer sim. só aqui, agradece acabou. que tem o ovo e Exatamente. beleza. Isso, da mesma forma que a roupa, por exemplo. Quando eu falo para ela, filho, tá frio. Então você vai pegar uma calça que você quiser, eu favoreço a autonomia dela. Então a gente não pode colocar. Tem coisas que a gente não pode discutir com a criança, mas muitas das coisas a gente consegue negociar com uma criança. Porque a gente tem que lembrar que educar é disciplinar e é formar. A criança que está nos meus cuidados vai ser um adulto lá na frente. Se eu não ofereço essa criança a oportunidade dela escolher, dela aprender a fazer isso, vai ser aquele adulto horroroso, que ele não sabe se virar. Insuportável, E aquele insuportável ainda. Exatamente. Então eu posso oferecer, entendeu? Alguns recursos para ela. Olha, você vai lá, você vai fazer isso, você pode escolher, né? Aí eu favoreço a autonomia. Mas, né, quando eu vou colocar, né, é Vinícius o seu nome, não sei se eu chamo de Vinícius de papagaio, mas quando a gente fala assim, Papagaio né, Vina. quando a gente fala em alguns casos, isso assim, vai comer o que tem. Se eu posso, se dá para eu favorecer uma negociação, eu tiro o direito da criança. E por que a gente tira o direito dessa criança? De uma forma tão simples assim. Camille, deixar claro que essa negociação não é barganha, né? Não, não. Por muitas vezes eu Sabe fiz aquela- errado também, assim, ó, Então. faz isso e não te dou isso. Depois eu aprendi Isso é que barganhar. não é assim. E outra coisa que eu aprendi errado, que às vezes, sei lá, a criança, você fala assim, pô, se você fizer isso daí eu vou quebrar teus dentes. Que é mais ou menos, não, que é mais ou menos a criança que tá vendo a série que a gente tá falando, eu entendi depois que ela acha realmente que eu vou quebrar o dente dela. Sim, Claro que eu não vou quebrar, ela vai mas levar- ela não sabe. Assim É. como a série que ela tá vendo, pra ela vai acontecer aquilo lá de verdade. Verdade. Nossa, sensacional. Sabe aquela, não sei se vocês já viram, né? Quando a gente pega aqueles tiozão assim, que fala, vou pegar seu nariz. Pega o nariz e faz um negócio com o dedo. Já fiz isso Meu, também, eu sou esse quanta tiozão. criança- Eu já fui, já fui. É, Puxar É. o dedão assim, Então, no dedo. aqui, ó. Já não, Puxa isso aqui. porque a gente vai Quantas- replicando o que fizeram, o que a gente entendeu? aprendeu. Mas quantas crianças não saíram chorando? Mas, porque, E a gente achava legal.
Exatamente, Pois a gente morria de Aí hoje eu rir. faço a moeda sair da orelha. Eu fiz isso com meu filho, só que eu mostrei pra ele que é uma brincadeira, ele faz comigo. Às vezes eu tô deitado, ele fala, pai, vou pegar sua orelha. Daí ele pega a minha Nossa, orelha. você está mimando seu filho. Só, É. só te Então, digo. aqui, ó, é o exemplo do Round Six. Ele mora com a minha Ih. ex-esposa. A minha ex-esposa... Esposa. Calma aí, não, Esposas? peraí. Como assim? Ex-esposas? Esposas? Cooperação. Você é um polígamo? É um monstro. Tipo, quantas esposas? É, vivem lá? defina- A minha ex-esposa. Ah, ok. Mora com a minha Ela me ligou, ela falou, ex-esposas. ó, o BN quer assistir Round Six. Eu falei, não, mas pode deixar. Ela falou, então eu vou te ligar, a gente conversa com ele, vamos. Ela ligou, colocou no WhatsApp, falou, filho, ó, não pode assistir por isso, isso e isso. Como já aconteceu dele me ligar, pegar o celular dela, ele me ligar, fala, papai, a mamãe brigou comigo, mas por quê? Eu falei, vai com a sua mãe. É, então, mas aí você tem que ter essa postura É, aí de não, parceiro. Exatamente, é uma coisa É. que combinou eu e ela. Isso. Eu falo, bem, ela brigou com você porque você fez isso, você tá errado, filho. E que vai funcionar até não entrar outra pessoa de um lado ou de outro. Geralmente. Depois vai mudar. É. Verdade. Fica a dica. Então, e assim, ó, olha o que ele Aí a falou. gente faz outro podcast. Olha o que ele falou. O filho dele tem 5 anos, né? Aí a série é pra 16. Então, Nossa, é pra pra 16. 16. 11 anos diferentes. 11 anos. É E aí 16. ele conhece o jogo Batatinha. Ele foi, papai, vamos Tá. brincar? Vamos. Então, mas Ele- você jogou isso daí? Não, olha o que ele fez. Ele pegou, falou, vamos brincar. Ele falou, pra você conta. Ah, não, ele falou, você anda e eu conto. Aí ele contou Batatinha 1, 2, 3. A hora que eu parei, ele virou com um chinelo na mão. Eu falei, você tá segurando esse chinelo? Cara, sua cara. Ele falou, não, papai, se você se mexer, eu ganho você. Eu falei, não, Errado ele não tá. E Gostei aí- do seu moleque, viu? E aí ele Eu tem que gostei. morrer. E aí ele eu tem que falei, morrer. "Mas Aí tá ele errado, você não morre. pode fazer isso. Eu gostei do seu moleque. Ele falou, Ainda ele bem. vi no TikTok. Ele aprendeu o jogo Entendeu? com chinelo Porque- no TikTok. Ah, Vai isso. adaptando Só que pra é o seguinte, realidade, gente, mas... a gente tem aqui, ó, eu tô com uma lista aqui, ó, 10 aplicativos Pra que a gente controle? pode- de controle parental. Aí vem Pra usar ou não usar? Não, pra usar, Pra pra você controle. controlar. Ah, Controlar. tá. Aí eu venho com uma questão seguinte. Eles funcionam? Eles funcionam. Eles são suficientes para esse controle? Não. Porque eles burlam. Ô, Esther, facilita a vida do adulto que quer ter um momento de lazer. Não, assim, ó. Porque a gente já usou. Pode dar um aqui. frontal pras crianças Não dormirem? ensina a burlar. Não vou É, ensinar a burlar. ok. A gente já precisou usar esse aplicativo em casa, um deles aqui. E era muito engraçado porque tudo era controlado pelo celular do Antenor. Então, Obviamente. E, inclusive, quem fez esses 10 aplicativos foi o Antenor. Quem desenvolveu o aplicativo. porque, enfim, aí era muito engraçado porque assim, tava tudo por faixa etária que eles podiam. Qualquer coisa que eles quisessem acessar diferente daquela faixa etária, apitava o celular dele. E quando acabava o tempo, que era 1 hora, 1h30, aparecia na tela um recado assim que no começo você só escutava grito dentro de casa. Seu tempo terminou. Você deve ter coisas mais interessantes Seu celular pra vai fazer. explodir daqui Uma 10 lan house. segundos. Gente, você só escutava a porta batendo, criança gritando, que saco, agora É. mas isso foi 1 semana, 2, até eles acostumarem que realmente era aquilo. Porque quando você não sabe fazer bom uso, era aquilo. Aí esse aplicativo ficou muito tempo nos celulares deles em casa. Aí um dia a Manuela chegou pra mim e disse assim, mãe, eu acho que eu tenho o direito de ter esse aplicativo retirado do meu celular. Eu falei, então tá, então me fala por quê. Olha, mãe, eu leio de 2 a 3 livros por semana, e ela lê mesmo. Eu não fico esse tempo todo no celular. E eu acho injusto eu estar com esse aplicativo já. Eu não preciso mais dele. Você pode confiar em mim? E aí eu falei, tudo bem, eu vou conversar com seu pai e a gente vai Eu vai vou ver. soltando pra ver como... E aí a gente sentou e conversou e a gente viu, não, Que é a negociação, a é negociação. isso? ela Ok. tem, porque ela veio argumentar comigo e realmente Isso, ela tinha é legal, razão. E a é. gente tirou dela. A Lara também ficou sem aplicativo? Não, porque a Lara, se deixar, ela dorme e acorda Isso com o que eu ia negócio perguntar, assim, os ó. outros dois não acharam injusto com eles? Não, porque eles têm que fazer a parte deles. Entendeu? Mas Ah lá. algum deles questionou? É. Claro que sim. Por que a Manuela tá liberada e eu não Porque eu tô? gosto mais da Manuela. Acabou. A Lara, né? A Lara, e aí foi claro, Lara, você não quer ler nem receita de bolo. Não, mas quem? A Lara que não quer? A Manu que Não, a lê? Manu A foi, Manu foi lê. argumentar. A Manu que foi argumentar. E Presta atenção no nosso podcast, por É que eu favor. achei que era São mais 3 filhos. A Manu, que é a do Vamos meio. começar de novo. Vamos lá. São 3 filhos. A Manu do meio. Apresenta Bora, tudo bora, de bora. novo. Ok, Tudo de vamos lá. Então, Depois mas o que eu acaba quero rápido. falar é o seguinte. Gente, esse... Não, Cita não aí tem. os apps pro pessoal que não tenho- conhece. Ah, só queria esses gente, 10. Cita 2, 3 aí. tem aqui, ó, o MySpace para crianças, tem o Casper Safe Kids que a gente usava, tem Google Kids, tem
um outro e outra coisa- name, family safe. Só que é o seguinte, o que eu falo sempre? E quem não entendeu alguma coisa, vai no Insta da Esther e depois pergunta vai que ela tá lá que eu responde. respondo tudo. Eu coloco lá. Só que é o seguinte, gente, não adianta você botar esse controle aqui e não conversar com o teu filho e explicar, filho, eu Pois tô é, colocando tem isso que- daqui, porque você tá usando demais. Porque o que acontece com o uso excessivo? Interfere o sono, na alimentação, você não faz mais esporte, você está tendo problema visual. E é você o que tá acontecendo mesmo, cara. É Então, realidade isso daí. Então, a gente precisa ter essa conversa com eles. Por mais que você pense assim, ele não vai entender, mas eu preciso colocar isso para ele. E aí vai chegar uma hora que ele vai chegar igual a minha Manuela chegou e falou: mãe, Não preciso eu não mais. preciso mais. Você pode liberar para mim. E a Me gente curei. libera, me curei. E aí, você fala assim, mas como que eu vou saber se o meu filho é dependente? É o tempo de uso que vai falar se ele é dependente? Não, não é o tempo de uso que vai falar. O que vai falar se a pessoa está dependente dessa tecnologia é se essa tecnologia está atrapalhando a vida pessoal, profissional. Acho que assim como tudo, e né, Esther? afetiva. Que é o... Porque a pessoa... Vocês perguntaram, a gente estava falando sobre isso, né? Se eu jogo muito videogame, GTA, eu vou sair matando. Não. Não, você não vai. Quem mata é psicopata, quem mata tem problema. Então, porque isso daí a gente até tava... Você mandou uma matéria de... Acho que 2 moleques que foram presos, né? Nos 4. Estados Unidos, que eles queriam recriar o Columbine, não lembro. Columbine, E aí eu pensei nisso aí também. Na minha visão, é a margem de erro que existe, né? Na sociedade. Porque assim, pô, a gente pegou Lan House, né? Época de jogar Counter-Strike, CS e tal. Matar na faquinha, matar na faquinha E aí, tal. olha só, por que é que os pais têm que saber o que os filhos assistem? Esses meninos, por exemplo, em 2024, vão fazer 25 anos do atentado de Columbine. Esses meninos se juntaram pela rede. Eles se Pela acharam rede. Não é tipo, não Eles eram não eram todos da amigos. mesma sala, Não, mesma eles não eram cidade. amigos. Eles se acharam pela rede. E eles resolveram que eles iriam comemorar fazendo a mesma coisa. Jubileu de prata. Fazendo a Teve um mesma caso coisa. recente com os meninos invadindo uma escola lá com a roupa do Free Fire, né? Então, Foi. e aí... É isso. Aí, cara, eu escutei um monte. Época do jogo. Não, cara. Não é, os Não caras é. têm problema. Aí o que aconteceu? Um dos meninos começou a dizer na escola que tinha arma na mochila. E aí uma das crianças da sala avisou a professora. Essa professora, no fim, que desencadeou tudo. E aí chamaram a polícia, foram falar para a polícia, chegaram nesses 4 meninos e realmente eles já tinham comprado armas, eles tinham planos arquitetados. Gente, tinha menino de 14 anos. Molecada inteligente, hein? Podia fazer alguma outra coisa aí. Podia usar a inteligência pro bem e ia fazer o mal. Exatamente, mas assim, eles estão presos, eles foram condenados, eles estão na cadeia. Por quê? Porque nos Estados Unidos, mesmo que você não tenha praticado o crime, mas você arquitetou e pegou provas, teve a intenção, você é preso. Entendeu? Agora, quer ver uma coisa, um negócio bem que aconteceu na época do Trump nos Estados Unidos, com essa história de que o jogo estimulava as pessoas a matarem? Todos os jogos de tiro foram tirados dos Walmarts da vida, por exemplo. Tá. Só que a seção de armas ficou. Então, Tem sentido? É o jogo que vai matar ou é a arma que vai matar? Entendeu? Não faz sentido. A gente já tem pesquisas comprovando que não tem relação. Eu acho que nenhum dos dois vai matar. Acho que a pessoa que vai estar usando os dois pro jeito ruim. Não. O jogo não vai... Você joga, não joga? Jogo. Tá. Você vai sair matando. Viu? Você não precisa. O virar. papagaio é bem pra gente cagar pra ele mesmo, assim. Você pode responder olhando pra mim. Tá, mas olha só. Não tem problema. A função dele é ficar ali mesmo e. Eu não tinha nada pra fazer em casa. Inclusive, se vocês não quiserem responder, não há necessidade nenhuma também de responder. Enfim. Obrigado por nada. Obrigado por nada, papagaio. Então, você jogou videogame na tua infância. Você Sempre. se tornou assassino? Não. Então. Pensei algumas vezes, mas eu não. fiquei um Não, pouco preocupada. não, tô brincando. Você pensou? Não. Até assim, porque Não, e outra assim, meu pai sempre tomou cuidado nessa parte aí, eu lembro do meu pai falando, talvez minha mãe tenha falado também, mas assim, a vida não é igual ao jogo, que você morre, tem outra vidinha, tem não sei o que lá. Agora você chegou Mas num tinha ponto- alguém orientando, falou, não pensa que lá você vai fazer uma cagada e, vou tentar de novo. Não vai. O nome Ah, disso? A não ser que você seja espírita, mas não vai ser na mesma vida, vai Como ser que em é o nome outra. disso? Como que é o nome Família.
Isso. pai e mãe, controle parental, Controle orientação. O que é que sumiu das famílias? É. O que é que sumiu das E hoje famílias? tem a internet, né, gente? Que na época não... Tá. O que é que sumiu de dentro das famílias que a gente mais vê? O diálogo não tem mais. Sabe por quê? Eu falo ninguém isso- janta junto, ninguém almoça junto. Aí, É. nossos filhos hoje, cada um tem uma televisão Ó, no quarto. Eu Você já, não vê ninguém. Eu já fiz várias postagens falando isso. Salvem os seus filhos dos quartos. Na minha casa eu tenho uma regra, mais uma de tantas. Não pode ficar a porta fechada. Chatonilda, hein? Pessoa chata. Chatonilda. Não pode fechar a porta. A porta tem que estar aberta. E se fechar, eu vou lá e abro. Por quê? Porque eu quero passar, eu quero ver o que tá fazendo. Não, e assim, Esther, aí vai de cada um, tá? Mas eu fui criado assim. Meu pai sempre... A casa é minha e da sua mãe. As regras são minhas. Cara, quer ficar, fica. Não quer, meu amigo. Tchau, obrigado. Tchau. Entendeu? E aí hoje não, né? A criança quer discutir, quer argumentar. Tudo bem, é o que você falou. Vamos Não, você tem que negociar. ouvir, você tem Sim, que dar voz. Mas eu acho que tem hora também, então assim, eu sofro isso daí Sofro não, já conversei com um sobrinho e eu sempre tentei passar isso pra ele. Falei assim, cara, por mais que você tenha as suas opções de vida, você não se sustenta. Você não paga as suas contas. Então, desculpa, mas na minha... Pode ser que é um tiozão falando, não sei, tô errado. Mas você mora com os seus pais, cara. Quem dita como é que As funciona regras. Sim. são os seus pais. Guilherme, é uma coisa que eu falo assim, ó. A gente faz isso em casa também. Claro que tem as regras que somos nós que fazemos, mas tem muita coisa que eles sentam para decidir junto com a gente. Não, perfeito. É ótimo, Sim, é isso, não, mas porque isso é eles legal. têm que sentir parte. Sim. Agora, tem decisões que cabem a mim e ao antenor, não Exato. pode. Eles têm que, como a gente fala, engole. É isso. é. Pronto, né? E o que está faltando hoje, os pais estão com medo de falar não. Então, não pode. Você não pode mais falar não. Os pais não querem mais falar não. Os pais querem dar tudo porque os pais estão numa loucura de vida que eu tenho que dar para suprir aquilo que eu não tô dando. Ausência, né? Você dá o material pra fisicamente. suprir. Outra coisa que eu não tenho em casa, que a gente brinca, não tenho televisão nos quartos, nunca tive, sempre fui contra, não vai ter. Não tenho nada contra quem tem, porque cada um faz o que quer dentro da sua Sim, casa. Exato. mas ficam isolados. Fica, Mas gente. por Não adianta quê? falar Porque que não. senão, o que eu falo para o tenor, o que aconteceu nessa pandemia? A pandemia, todo mundo pensou assim, não, todo mundo se uniu. Não. A pandemia só veio mostrar A gente se isolou num lugar menor. as famílias estavam desunidas, porque assim, era cada um no espaço com o seu eletrônico. É. Era isso. Esther, deixa eu puxar um gancho que eu lembrei agora. Nós brincamos, né, entre nós, em geral, com homem, que era um parto pra gente ver uma pornografia quando a gente era novo, né? Sim. E realmente era mesmo, não Só de existia... sexta-feira aqui, esperando o Emanuele- Comprar uma revista... Não, contos de Emanuele, quinta-feira na Band segredo, e tal. é, meus segredo, dias, né? né? Não, Ia na locadora, e nem... entrava no Sábado setor- às 2h. Olha lá, e nem chegava papai, perto tarado. do que a gente tem acesso hoje, Hoje. né? Hoje é Nós igual estamos falando... fala. É. Eu tô A gente falando não pornografia, mas não mas- era pornografia. Se Isso. você for ver, era um nu. Era um nu. Era um nu sensual. Sim. Era um nu sensual. Hoje é explícito. E aí, hoje, você não quer pornografia, mas ela chega no teu celular, né? E a molecada tem acesso a isso. Sim. Então, que é um negócio que me preocupa, assim, no sentido de loucura mesmo, do cara começar a ter acesso a umas coisas que Já você fala... Já tem? Já tá acontecendo isso? Muito. Então, e aí eu não sei também como que os pais podem fazer pra Sabe se que blindar disso daí. uma questão assim, a pornografia, né? A gente tem questões aí por trás, enfim, que a gente pode falar de prostituição, uma série de coisas. Mas vamos pensar assim, a pornografia, ela entra um problema na medida de quantas vezes eu acesso e quando eu acesso. Tem um filme bem bacana, a gente está aqui Entre Adulto, para a gente entender essa relação de transtorno mesmo, chama Shame. Filme sensacional, sensacional. Ele fala justamente sobre esse vício, né? E aí a gente fala assim, a pornografia é um problema quando? Eu não estou falando de relação moral, Sim, sim. religiosa, nada, né? Quantas vezes eu acesso, né? Quando, né? Eu não tenho controle disso e tudo mais. Só que aí o que a gente vê? A pornografia, ela tá, pá. Então, os adolescentes, as crianças, elas vêm. Então, aumentou o quanto a pornografia entra nas casas e o que diminuiu? A educação sexual. Os Não, pais não conversam, cara, não é muito trabalham a surreal, educação né? sexual com as Tá crianças. vendo a inversão das É, coisas? então, Entende? e assim, aí? era pra ser o contrário, né, cara? A Sim. geração nossa que já não teve essa conversa em casa, Então, passaram a ter a conversa, né?
Exatamente. Porque o negócio... Tem uma idade certa pra começar a ter essa conversa. Quando a gente Quando a criança entende assim, pergunta, né, cara? Perfeito. É? Quando a criança ela consegue formular uma pergunta, a gente entende que dentro da linguagem dela ela consegue absorver a resposta. Eu não vou relatar o episódio, mas já passei um episódio que a criança me perguntou e eu respondi das duas maneiras. Uma, eu sabia que a família tinha uma criação católica, eu respondi com essa vertente, ó, se você olhar assim, assim, se olhar assim, assim e tal. Mas não tem certo e errado, você que vai... E aí eu falei, aí a pessoa do outro lado fica assim, não, mas você não podia ter... Gente, é melhor em casa vocês, a minha opinião, você Sim, explicar em casa do que sim. aprender na rua. Porque na rua você não sabe o que estão ensinando, Mas que nem eu falo pro meu né? filho, tem 5 anos. Você chega para o Beni, quem pode mexer no seu pipi hoje? Ele vai falar, todo dia eu treinei isso. Tá certo. O papai, a Educação mamãe, a perfeito. vovó, o vovô, a titia e o titio. Mas ninguém É, mexe. deixa bem claro que o tio Anthony não pode. Não É pode. que o outro vai ficar com inveja. É, não pode, exatamente, não pode. Não, mas olha só, gente. Gente, eles crescem. Se a gente não... Eu falo muito abertamente com elas em casa. Muito. Falo mesmo. O Antenor até se assusta às vezes e elas falam pra mim, mãe, eu tô com vergonha, para. Elas falam pra mim, mas tem que falar, né? Mas assim, gente, os adolescentes estão transando no banheiro da escola. Gente, adolescente faz sexo. Puta, que loucura, hein, Vai gordão? E a céu, gente... E se a gente não Ô, oferece... Décio, e a gente nada, hein, Décio? Puta merda, hein? Tá Eles tudo fazem, errado, hein, velho? Eles, A com banana tá 14 comendo anos, batata. eles estão fazendo sexo no banheiro da escola. E aí? E aí é o que eu falo pras minhas. Eu não quero vocês fazendo isso no banheiro da escola. O dia que precisar fazer sexo com alguém, que faça num lugar decente. Eu falo isso com elas, porque vai acontecer. Meu Essa casa pai... em construção hoje em dia. não Meu vira pai, mais. meu pai Não, sempre, gente. meu pai sempre teve essa cabeça de, cara, é melhor orientar, porque se eu não orientar, vai acontecer, não Sim. tem o que fazer. Agora, o que está assustando nessa questão do acesso à pornografia são as crianças, assim como estão assistindo os Round Six da vida, né, que é para 16 anos, são crianças muito pequenas também acessando essa pornografia muito pequena. E, mais uma vez, elas não têm A maturidade. a maturidade neurológica para assimilar aquilo. Tem crianças, eu não sei se você já está com isso em consultório, mas que estão lá em tratamento psicológico porque viram cenas que não sabem como lidar, que aquilo é assustador para eles. É surreal o negócio. Então, mais uma vez, os pais precisam saber o que os filhos acessam. É monitoria. É monitorar, Ó, gente. É monitorar. Quer ver uma coisa que eu fiquei horrorizada? Eu não sabia desse cara, eu conheci ele através de um instituto aí. Vou falar o nome dele aqui, porque esse cara tem que ser banido do YouTube. Chama Everson Zóio. O cara é um cara de uns 30 e poucos anos. Você conhece? Se for o zóiudão moreninho, eu sei quem Você é. sabe quantas pessoas se mataram, já se suicidaram por causa dele? Não? Muitas. Porque o que acontece? Ele tem vários seguidores e ele tem na página dele os desafios que ele coloca pra molecada. Só que a molecada... Gostado isso daí. Hã? Tem pra molecada fazer o desafio. Exato. Só que a molecada que tá assistindo não entende que o cara tá lá num estúdio, que tem médico de Sim. plantão, tem ambulância, tem não sei o quê, tem gente gravando. Tipo tem... aquela baleia azul que tinha alguns anos atrás. Exatamente. Então, assim, se você for olhar lá no YouTube, tem o desafio que é para você colar a boca com o Super Bonder. E os caras colam. Tem o desafio que é para colar 5.000 palitos de fósforo no corpo e depois acender o fósforo. Tem o desafio que você vai enfiar uma camisinha no seu nariz e você tem que tirar ela pela garganta. E ele mostra fazendo. E a molecada vai atrás e faz. Então, Esther, mas fala uma coisa pra mim. É tão errado o cara, mas o que leva alguém a fazer isso? O que leva é o seguinte, adolescente faz porque ele É tem influência, que pertencer, o gordão, é a não mesma é? coisa. Ó, Tem que você, O adolescente, ele quer pertencer a As alguma crianças vão coisa. falar sobre isso. eu tenho um pouco de Ele vai ser dificuldade. o legal, ó, eu O consigo legal, fazer, é ó, isso. dá É. pra- E se Eu tenho- ele não fizer, ele vai ficar fora. É, Meu, ele você vai ser é... excluído. Exatamente. Isso daí eu sempre falo pra molecada. Bastante molecada conversa comigo por conta do Insta e tal. E eu sempre falo que o cara que te força a fazer algo que você não quer não é seu amigo. Por exemplo, eu não tomo cerveja, você sabe. Pô, então assim, sofri na adolescência, mais ou menos. Porque eu não sei porquê, não sei explicar pra vocês, mas é um negócio que eu sempre nunca me preocupei.
Ah, mas você é viado porque você não toma cerveja. Cara, tá bom, eu não tenho que provar nada pra você. Mas eu consegui desenvolver isso cedo. Porque a gente fala de um processo de autoestima desenvolvido, Eu não tô né? preocupado com isso daí. isso. Não, exato, cara. Então, e aí você tá falando em droga? mas daí onde eu quero chegar, Esther, que aí o grupo força você a fazer um negócio pra você entrar lá no grupo. Cara, esse grupo não é pra você. Então. Você vai achar Mas um só outro que o grupinho. adolescente, Não, eu sei na disso, é estrutura que ele difícil. está hoje vivendo, sem orientação parental, É porque precisa de apoio, alguém lá e falar assim, por exemplo, ele vai. as tuas filhas são margem de erro das adolescentes. Você concorda comigo? Elas são. São. Elas São. Aos meus olhos, pra melhor. Sim, elas Tal. são. Mas, na escola, vai estar na turminha lá? Não, cara. Por quê? Porque as meninas não ficam com qualquer pessoa. É outra criação, é outro rolê. Então elas têm que saber, você não é ET. Não, mas às vezes eu penso que eu sou. Não, mas enfim, mas é porque você tá fora do padrão. Então ali tem a massa e tem a elite que não é elite financeira, né? É elite pensante e a massa. Então você tem que resolver, cara, se você quer entrar ali no bando ou se você quer manter as suas coisas. Mas é difícil falar isso pra um adolescente, eu concordo. E é ridículo ter esse tipo de coisa postada, né? Mas você não tem noção de quantos canais desse tem. Chega a subir mais de 40 mil vídeos por dia Nossa, só disso daí. Para tirar um vídeo desse do ar, é um processo que o juiz ele tem que assistir o vídeo todo. Então, é engraçado, né? Aí você posta um negócio lá de biquíni, o cara vai e tira. Então, aí que tá. E aí, esse instituto que eu conheci de Recife, do pessoal do De Me Cuida, por que eles começaram esse instituto? Porque o filho do cara que iniciou foi achado no quarto, numa época, não sei se vocês lembram, que tinha um negócio que você botava um cinto no pescoço para faltar o ar e prender. E os pais entraram no quarto, o menino estava morto, porque ele tinha botado isso. E aí os pais, de primeiro momento, acharam que ele tinha se suicidado. Não, ele tava brincando e se Não, perdeu só que ali. daí os pais não estavam entendendo, mas ele não tinha motivo para se suicidar, enfim, e não se conformaram com aquilo. E começaram a pesquisar, a entender, foram ver. E aí eles descobriram que ele estava justamente fazendo o desafio junto com os amigos em rede. Só que ele morreu. Muitos adolescentes hoje estão morrendo, e tá lá no óbito suicídio, e não é desafio. E ninguém consegue tirar esses caras. Não consegue. Esse cara, ninguém consegue tirar. Você quer ver uma coisa mais ridícula? O Fantástico começou a passar aqueles dois idiotas fazendo aqueles desafios antes de começar o programa. Para que aquilo? Ser enterrado, vivo, numa caixa de água amarrada. Pra quê? E é um negócio que alguém aprovou, né? Coloca lá, não tente isso em casa. Agora, de 14 anos, falar, acha legal, vou Gente, fazer. É a mesma coisa que escrever. Tente aqui, na ó. sua casa. 5 crianças na França foram parar no hospital porque foram reproduzir uma brincadeira do Round Six. 5 crianças francesas. A questão é a seguinte, eu penso que assim, a gente não vai ganhar essa batalha. A gente não vai conseguir tirar esse pessoal, porque a gente está vivendo a era da criatividade, a era da internet. As pessoas, elas pegam a tela e elas falam para quem está do outro lado do mundo. O que a gente precisa fortalecer, essa relação de casa. Porque se o meu filho faz algum desses desafios, e eu falo assim para ele, você é trouxa? Você é tontão? Você é bobão? Você é babaca? Então, no meu caso, seria ser burro. Mas, Você é burro, hein? se eu chego e falo, filho, vem cá, eu me preocupo com você. Eu não quero que você morra, porque você é importante pra mim. A postura nossa diferente. tem que ser diferente. E aí, Então, Sabe que se eu fizer isso com o pior, ele melhora? Porque geralmente fala, mano, você é burro demais, velho. Como você é burro, você tem cara? que mudar a estratégia. Tem que tem que mudar? mudar a estratégia. Tá, eu vou, Tô aqui meu eu cartão. vou tentar. Vou tentar. Ó, Não, mas é bem isso mesmo. Sim. Tudo é o jeito que a gente fala, né? Os pais, eles afastam os adolescentes, principalmente adolescente. Adolescente não é uma fase mais gostosa do mundo. Sim. Só que se eles estão assistindo essas coisas, é importante para eles. Se eu falo, não, deixa eu assistir com você. E se eu falo, eu não quero que você faça, não é porque você é tontão, que você é bobão. Isso afasta, gente. Quem gosta de ser escorraçado? Mas eu falo, eu quero participar disso. E eu não quero que você faça porque eu me preocupo e você faz parte da minha vida. Aí eu falo diálogo. Aí como que é o nome, Esther? Olha a relação parental que a gente ter. precisa. Gente, tá faltando entende? esse A gente não aconchego tem. parental, não tem Sim, mais. existe uma diferença muito grande, né? Existe. E a criança vai falar, bom, os meus amigos, se eu faço, eles validam.
o adolescente, ele Que é quer a isso que o validação. pai e a mãe tem que fazer, E né? por que é difícil um pai e uma mãe validar um adolescente, uma criança? É muito complicado isso. E aí tem assim, uma questão que eu escuto muito também, né? Eu não gosto de jogo, eu não gosto. O Antenor também não gosta, né? O João gosta. Então, não adianta eu falar para ele assim, não, você não vai jogar. Não, gente, senta lá com ele um pouco, joga, participa daquilo. Interage com o jogo, mesmo que você não está gostando, mas tenta entender o que ele está jogando. E pra ele é importante, Para né? ele é importante. Então, É. porque também assim, gente, ó, uma coisa que as pessoas têm que entender, né? Às vezes os pais estão lá irritados, vão lá e desligam tudo. A criança está lá no meio do jogo, desliga tudo. Meu, você só vai gerar um outro problema. Por quê? Ela pode estar jogando em grupo. Não, tá, Ela hoje pode eles tá- estão Eu online, já né? expliquei É. no meu filho, eu falei, Beni, desliga. Ele falou, não, papai, não dá pausa. Ele falou, não dá Cara, pra pausa, mas, tá mas online. não, É. pera Dá ainda, pra mas dar É pera aí, ranqueado. você é um problema- É Você é um ranqueado. problema sério, nós vamos conversar sério depois. Vai ter o pós. Ele não fala Vai ranqueado ter pra você? É ranqueado. Ele não fala, mas ele sabe. É ranqueado. E aí, o que acontece? Vai lá, o pai desliga, tá no meio da partida. Ele prejudicou a equipe, ele vai ser É banido, constrangedor. é constrangedor. É, ainda mais você arruma entra um no outro quarto problema. falando, a molecada tá ouvindo. Amanhã, no outro dia na escola, ele vai ficar lá, filho, não, que a mamãe desligou o celular. Você vai arrumar um outro É. problema. Então, tem toda uma estratégia para você fazer isso. Então, quando a criança fala assim, eu não posso desligar agora. Aí o pai e a mãe falam, tem pausa, mas não dá para pausar. Cara, por isso que pai você... e mãe também tem que entender. Por isso como que funciona pai e o Por isso que funcionamento, entra a né? negociação, entende? Olha, então quando terminar isso, eu preciso. E aí os pais monitoram. Terminou a partida, desliga. Desliga, A pronto. negociação, É. eu É, respeito. a meu gente tá filho conversando tem aqui, eu tô. A minha cabeça, logicamente, você tá vendo daí, ela é muito grande, né? E eu acho que até algumas pautas, alguns tópicos desses seriam interessantes a gente fazermos vídeos pequenos. Para pais e mães, assim, puta, meu filho tá jogando muito videogame. Gente, O que fazer, sabe? eu Essas sei. dicas assim. Porque hoje a gente fala muito, o acesso à informação tá aí. Mas informação útil não tem muita. Guilherme, É difícil você Não, achar, né? mas eu vou te falar uma coisa. O que eu mais tenho feito no meu Instagram Mais 10 minutos. Verdade. é informação útil, curta e pequena. É justamente isso. Eu não vou falar para você o que você tem que fazer na sua Não, é casa. só uma orientação, Mas né? orientação. E eu tenho seguido essa linha, né? Tanto que essa semana eu recebi Teve uma mãe que falou... Porque eu escrevi sobre os bebês e as telas, né? Falando mal, que faz mal, não sei o quê. Ela escreveu assim, deixem as mães em paz. Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho não sei o quê, eu tenho que deixar meu bebê na tela. E sabe o que eu Beleza, escrevi pra deixa ela? o bebê na tela. Olha, você viu o que eu escrevi na minha postagem? Na sua casa são as suas regras. Pois não, mas a pessoa, ela só pega o que deu dorzinha, né? Porque Exatamente, você tá eu falei, cutucando gente, ela, né? então assim, mas o que eu mais tenho feito é isso, orientação. É. O que eu mais tenho feito são E sempre videozinhos. lembrando, Esther, o quê? Não existe fórmula nem Não, certo e errado. Às vezes o que não. serve pra mim, não serve pra você. Beleza. E a gente tem o direito, inclusive, de não fazer nada. Nada. Ok. E outra coisa, eu falo sempre, tecnologia não é ruim. Não, a gente tem que saber... Tecnologia é boa, Tem uma- ela vem para agregar. O problema somos nós quando fazemos um mau uso dela. Esse que Mas é o problema. pra gente adulto, né? Hoje o nosso celular, ele tem, né, um controle de tempo, por exemplo, que a gente consegue, me avisa, né, se eu ultrapassei isso. Ou até mesmo pra gente, né? A Esther produz, assim, conteúdo que ela tá anos-luz, né? Eu sou péssima nisso aí. Mas a Esther, ela produz um conteúdo sensacional. Eu sou adulta, eu escolho o tempo que eu vou ficar lá. Sim, o Então, eu vou seguir conteúdo que quem? você vai consumir. Exatamente, Exato. é aí que tá. Aí a gente fala de novo, como a gente tá falando de criança, né? Como o modelo. Eu vou ficar lá, não, eu tenho 20 minutos. Ou eu vou consumir aquele conteúdo que me agrada. Eu gosto de ciência, eu vou consumir, né, o cara que tá lá na ciência, o Léo, que não pode Não ser pode nomeado, mais, não pode ser nomeado. Palhaçada. Então, o Léo Costa, sigam ele. Tá. Então, assim, eu vou consumir esse conteúdo, eu quero aprender. Então, assim, a gente entende que uma mãe dessa, ela deve consumir o quê? Um conteúdo que ela quer orientação. Se eu não acho que é válido, gente, discute. Não vai, não E eu, segue. exatamente. E eu posso oferecer isso pro meu filho. Filho, por que você está seguindo essa página? Por quê? O que essa página te ensina? É claro que o nosso tempo é limitado. O tempo que a gente está lá Gente, o Instagram para mim é trabalho. Desculpa, eu tô aprendendo. Eu não tô lá para ver a foto do meu amigo que tá na academia. Meu negócio é assim, né? Eu sigo pouquíssimas pessoas porque eu preciso agregar conhecimento. E a gente Isso é pode margem falar- de erro. E a gente pode falar bem assim, eu. filho, por que você está seguindo essa pessoa? Né? Por que você está aprendendo o quê com essa pessoa?
entra uma É orientação. exatamente isso que eu falo sempre. A gente banaliza, ai, que besteira, para de me mostrar isso. Ai, que besteira. Vamos aproximar. Não, você tem razão, Camila. Por Isso aí quê? é meio que automático mesmo. E tá errado. Você explicar o porquê que ele não tem que assistir aquilo. Não, Por quê? e dá voz pra Exato. criança, pra Conversa. adolescente. Sim. Me explica, por que A você gente quer não ver? conversa Não. com as crianças nem com os adolescentes, porque A gente não conversa entre a gente, né? Gente, Não, Então- mas ó, pra gente só, né, Finaliza isso, finalizar por é o favor. seguinte, as pessoas estão vivendo dentro de casa sozinhas. Uhum. Cada uma no seu mundo, ninguém mais quer abrir mão de nada. É cada um querendo fazer a sua vontade sem pensar no outro. É. Infelizmente, a família, eu também venho falando isso. Assim como eu tenho a concepção que a educação está na falência, a família também está num processo de falência. Os relacionamentos, Sim, né, e tudo mais. sim. Porque Então- hoje eu vejo uma cultura assim, pô, se a Esther não fez o que eu quero, então não serve pra mim. Gente, nós aprendemos a ser extremista, né? Ou eu tenho o 8 ou 80. Ou eu tenho 100% ou eu tenho 0, né? Então, não, se você não fizer o que eu quero, então eu não quero nada. Mas você não pode ter 80% do que você quer? Não tá bom? Então, por isso que eu sempre Né? falo, diálogo. 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 Está faltando diálogo em todos os setores, mas dentro da família, principalmente. As conversas familiares precisam voltar. E sem os celulares. Que é o Sim. mais importante. Eu vejo muito isso aí quando a gente vai em bar, alguma coisa assim também, né? Que às vezes eu falo assim, pô, vocês não querem falar que grupo que vocês estão aí pra eu entrar, pra gente trocar ideia também? Eu falo direto, porque, pô, eu saio com os caras, pô, é esse aqui. Aí eu não posso falar, né? Você tá em processo de divórcio, né? Mas como que ela chama? Eu não vou falar o nome dela. Começa com A. Se você quiser anexar no autos do processo aí, pode pôr meu nome que eu vou testemunhar. Então nós estamos, tá lá no rolê, pô, o cara tá aqui. Eu falei, ô Vina, a parada é a seguinte, quem tá aqui, tá aqui. Quem não tá, não tá, velho. Exato. Isso tem um nome. Então você manda mensagem assim, viu? Eu tô na parada tal. Quer vir, Tem um vem. nome. Não quer vir, não vem. Tem um nome. Chama-se fubbing. Fubbing. Você está fazendo fubbing. Mas Quando você está numa mesa que tá todo mundo no celular e tem uma pessoa só ou duas, Sim. você está fazendo fubbing. Você está ignorando, você está esnobando. Entendi. Você que tá no celular, o que você Você tá que- fazendo? Você está esnobando quem não Você está. tá me esnobando. Você está Ah, esnobando. tipo, eu sou É, chique, porque- eu tenho celular, você não tem. Tem meu Não, pra ficar- não é. Não, Sério. gente. É o Não precisa olhar pra ele, Esther. Não, o negócio é o seguinte, tá todo mundo vocês estão tudo no celular e eu tô aqui esperando, vocês estão fazendo fubbing comigo, vocês estão me ignorando. Não, é a mesma coisa. A gente Entendeu? senta É aqui pra isso. conversar e eu pego aqui e fico aqui, ó. Quer ver uma outra Na coisa entrevista que... aqui. Fala, porra, velho, então você tá cagando pra mim, beleza. Quer ver uma outra coisa que eu já apelidei também de fubbing agora? Essa porcaria de adiantar o áudio do WhatsApp. Pra mim é a mesma coisa. Eu nunca vou esquecer, ó. A primeira vez que a Esther Não, e, me mandou gente- um áudio, ela falou assim, ó. Se você acelerar o meu áudio, eu te mato. Eu vou não me desacelerar o acelera. cérebro, eu Mas assim, vamos manter um padrão de estourando, assim, 2 minutos se for muito... Não, se for mais de 2 é podcast. É porque você tem um amigo meu e do É. outro que eu vou falar pra vocês. Nossa. 5 minutos pra... Não, eu Então, já... cada áudio dele é 7. Não, Tem hora que não, nem mas escuta assim, o Nós, áudio dele. nós não já, vou perder nós tempo. temos um amigo também, ex-advogado, que nem a magistratura aguentou ele. Ele mandava áudio de 10 minutos pra mim, eu respondia pra ele, assim, cara, você tá de sacanagem. Mas Não às dá. vezes eu mando uns áudios pra Lara, ela já fala pra mim assim, mãe, isso aqui é um podcast. É, Tem resume. 3 minutos. É. O negócio Resume. tem 3 minutos, ela fala, mãe, isso aqui é verdade. um podcast, eu não vou escutar não. Mas não é assim, a gente tá perdendo um pouco da noção da convivência e do respeito pelo próximo. Isso pra mim, eu falo sempre isso. Pode ter um nome chique em inglês, fubbing, mas pra mim isso chama-se falta de educação. Pra mim, resumindo, é isso, é falta de educação. Ô, Esther, e voltando rapidinho ainda no Round 6, eu vi que muitos compararam a história do diretor com os Jogos Mortais e também os Jogos Vorazes, que Tá. também é um jogo de eliminação. Mas não teve, na época, repercussão, essa né? repercussão O toda. que tá pegando aqui... E o que você acha? Que é a atualidade que faz isso? Porque assim, eu não lembro de nenhum caso de Não, alguém mas, ó, amarrado com uma serra cega pra cortar o tornozelo pra sair de uma corrente. Mas olha só, o que eu comecei falando aqui. Sempre teve esse tipo de conteúdo. O que está pegando aqui é eles banalizarem essa questão das brincadeiras infantis. Porque pegaram umas brincadeiras Essas brincadeiras fáceis, né? infantis que foram banalizadas e que estão mexendo com a cabeça dessas crianças que nem deveriam estar assistindo. Ó, o tempo já deu, tá? É isso. Entendi. E a gente até viu uma matéria, né, falando que, e na verdade ele tentou, não sei se foi desculpa depois também, mas enfim,
Ele tentou fazer com uma maneira... Porque a gente fala assim, ó, eu expliquei pra Camila 20 vezes, ela não entendeu. Aí Aí você eu fala, pô, vou desenhei. desenhar, né? Que é a última alternativa. Falou, você entendeu? Não. Então, beleza. E ele pegou um negócio que é um jogo simples pra você poder entender. Foi essa a justificativa aí. Mas tá dando toda essa treta aí, né? Então vamos esperar O pra ver negócio é o que seguinte, vamos ensinar nossas crianças, nossos adolescentes e adultos É porque ao que estão consumindo. Isso, porque sempre terá, né, gente? Sempre Eu, terá. talvez o problema não é nem a série. Porque se você falar assim pra uma criança assim, o Chuck, a criança vai falar, ai, o Chuck não, tia. Ela não quer nem assistir. Talvez não é nem a série em si, mas o quanto que isso tá sendo aberto pras crianças que elas não estão conseguindo associar uma coisa com outra. Tá sendo tão divulgado que ela tá criando interesse pra... Exato. Interesse. E aí, no fim de tudo, é uma coisa que vai causar, não vou falar que vai causar um trauma na criança, mas que pode prejudicar. E essa criança depois não consegue mais dormir, ela vai associar uma coisa Vai com ter outra. e uma série de pesadelo. coisas. Na minha época eu tinha medo do Sim, Chuck, do fofão. o Fred Krueger. É, Que Jason. é isso? Eu fui assistir sexta-feira 3 agora, com 30 anos nas costas. Não, eu não assisto. Eu Então, não assisto. É. a gente tinha pavor disso. Não Gente, é? o negócio é aquilo que eu falo. Você tem 55 anos, né, Guilherme? É. É que eu sou bem conservado, Você né? tá bem conservado. Tiozão Então, tá no óleo de oliva. Esther, é o seguinte, Agora, a olha- gente é dividido por classe. Não adianta você falar somos todos. Não, não somos. Eu estou na classe dos careca com 55. Eu tô bem, Tá, entendeu? Na classe que eu tô bem. Então, mas é a mesma coisa assim. O conteúdo é pra tua idade, mas é uma porcaria. Você vai ficar vendo? Pois é. Então, o nosso tempo é tão, isso? às vezes, tão assim, né? É, e eu que tô com 55, Camila, então eu comecei o quê? Provavelmente já passei metade da Já tá vida, mais né? falado Ladeira que- abaixo. É, não, mas é verdade Tá isso ladeira daí. abaixo Então, agora, então né? você tem um filme puta, que os caras têm Daqui o- pra frente é tudo pra trás. Me ajuda agora, ô Pior, que os É caras um têm o tempo aqui, ó. cronômetro- Não, eu sei, eu quero saber o nome do filme. Ah, É, eles Com compram Justin com... Timberlake. isso. É É, não, eu quero saber o... Não, eu vou tentar- Repito, tô o tentando nome do filme. lembrar. Então, essa água custa 30 segundos. 3 minutos, vai. Então, eu passo 3 minutos pra você me dá água. Que não deixa de ser mesmo. A gente trabalha, moeda é dinheiro, mas você tem um tempo pra gerar aquele dinheiro, dá na mesma. E é o que você tá falando. Então, você vai... Eu estou mais velho, e aí você fala, eu não tenho mais tempo pra ficar discutindo. Sei lá. O cara quer falar, fala, cara, beleza, faz o que você quiser, sabe? Aquele negócio assim, eu não tenho mais saco pra isso. Que é o que você tá falando. A gente não faz isso? Faz. A criança, se você ensinar, ela consegue fazer também. Mas se você não ensinar, Então. ela não vai fazer. E uma coisa que a gente não frisou aqui, não é que vocês não falaram, a gente não frisou, só para finalizar, a criança, ela aprende pelo exemplo. Então não adianta você falar, não toma álcool porque você vai morrer. Aí ela vê a mamãe tomando, ela fala, pô, mas minha mãe tá querendo morrer? Não, vamos dar um exemplo mais fácil. Não beba Coca-Cola. Aí você tá lá se entubando de Coca-Cola. Pois é. Não, uma coisa Então. que eu faço com meu filho, eu odeio fruta, não como. Ele come de tudo. Aí esses dias ele tava comendo uma banana e papai, quer? Eu não odeio o gosto. Eu falei, daí. Uhum. Fui lá abrir a boca, comi, Então. sem querer nem um pouco comer. Eu acho que é... Por Você quê? acha que é Ele gosta. verdade isso daí? Não, é pior Eu que é acho que é verdade. mentira, porque ele quer pôr no alto do processo isso daí. Sou um bom pai, dou fruta pro meu Eu falo que é filho. verdade porque minha tia tava Mas atrás assim. banana, não precisava ser banana, né? Mas tudo bem. É, porque Era a banana... Você sabe que a nanica, ela não é pequena, né? eu vi, eu assisti. Você aprendeu, né? aprendi. Ela é por conta do pé da bananeira. Por que é prata? Você explicou lá também. É, mas aí eu já não lembro também mais, não, que eu cara. acabei de- É, Tá eu vendo? Não, A eu não idade lembro faz mais. coisa. Na verdade, eu acho que é o alprazolam. Mas Era na Nick e a maçã. eu quis dizer, eu procuro falar pra ele as coisas que eu não gosto, que eu gosto, porque eu sei que vai fazer bem pra ele. Não, mas eu é como. isso, É o porque, exemplo. cara, pensa na cabecinha dele. Ah, Meu pai não gosta, por que que eu vou gostar? não, você tem que comer... mas você come banana? Não. Não. Então, mas é bom. Mas seu pai não come, entendeu? Então Mas é... quer ver um exemplo clássico também? Palavrão. É, eu sofro Gente, o disso. palavrão tá nas casas, né? E se eu falo assim, não é pra você falar palavrão. Daqui a pouco Só que a primeira escuta, né? coisa que quando cai o negócio, eu Camila, falo. não é... Não, Camila, não é pra você falar palavrão, porra. Entendeu? Aí já... Ô, baralho, você falar palavrão pra... Já falei, já. É mais ou menos. Aí como? Imagina um negócio pra criança. Não, É, ele ela fica tá- louco, E agora, né? eu falo, não falo? É. E às vezes vai no automático, É, né? E aí, o exemplo, é. não é? Não, é o exemplo. É difícil, gente. gente. Resumindo, Ah. vai ter filho, se der pra dar uma Gente, você vai namorar, se você não se cuidar, tem chance de você ter nenê. Então, hoje em dia, a pessoa... Televisão eu- de 42 polegadas Ó, não vem. Não, e eu fico louco com a pessoa que fala assim, ai, aconteceu o pior. Aconteceu. Aconteceu não, todo mundo sabe o que vai dar. Então, assim, pense bem
não é um negócio simples. Isso nós estamos falando só de criação. Depois teremos um outro podcast e falaremos sobre pais separados e o milagre da multiplicação da pensão de R$ 200. Falaremos sobre isso. Que é uma bucha recorrente, acontece muito. Pode ser que a Camila volte, né? Já que ela tem tendências matemáticas, ela pode ensinar Pode como ensinar. multiplicar. Multiplica, exatamente. Então, assim, não, e é verdade, né, cara? E não adianta. Eu sei que a gente tá brigando por divisão das coisas e tudo mais, mas a bucha sobra pra mulherada. Não adianta. Sobra pra mulherada. Então, pense bem no que vocês estão fazendo e todo mundo, porque nós estamos falando de vidas, né? Não é um negócio simples que aconteceu e tal. Não é. É pra vida toda. Eu conheço um pai exceção aí que a gente pode até chamar ele pra um podcast, viu? Porque eu conheço um só. Ele que fica com os 3 filhos. O Khaled fica com os 3 filhos, exato. Ele abraça a bronca e uma das filhas fica com ele 6 dias da semana e apenas um dia com a mãe. É full time que se Full fala time. agora. E tá tudo certo, porque eu não sei quem é que inventou essa história que tem que ser tudo com a mulher. Não, mas eu só tô falando que ele é exceção da regra. É da regra exceção. Ô, Décio, a gente já vai finalizar. situação. É que a Esther fala e aí você sabe que minha cabeça... Mas, Esther, isso daí também, assim, eu falo, pô, é bom pro homem, né, cara? Porque, ó, você teve um filho, se separou, e aí o cara esconde a grana, dá um jeito lá e tal, ele vai pagar o mínimo que tem que pagar, que diga-se de passagem, na minha opinião, de 30% de 30%. é uma porcaria, exato. E aí, quando o cara ainda sai e conhece outra mulher, a mulher acha bonitinho que ele tem filho, entendeu? E pra mulher é o contrário, cara. São poucos os homens que veem com bons olhos uma mulher que tem filho, cara. Exceto eu. O Anthony gosta de Não, mãe. o Anthony não, né? Não vamos botar os podres pra cima, porque vocês dois, vocês dois aqui estão ali. Não, mas eu tô falando, eu não tô Não. levantando a minha bandeira, não é isso. Mas assim, pra mim isso daí não é empecilho, beleza. Mas pra muita margem... gente é. Sim, não, e eu acho bem escroto esse pensamento de você assim, pô, a mulher, cara, mas... Qual é o problema? Então assim, às vezes a mulher saiu com coisa. meio mundo, ela só não engravidou, né? Então assim, não, sabe, umas besteiras que o homem tem. Mas o que eu quero dizer é que até nisso eu acho que a mulher é prejudicada. Porque assim, o cara pega de 15 em 15 dias. Não, cara, então assim, eu sei que dá um trampo, deixa uma semana em uma semana em outra, mas assim, sobra pra quem? Sobra pra mulher, cara. O Antenor não fala adianta. uma coisa sempre pra mim. Filho é da mãe. É da mãe, Da mãe. Desde sempre, né? O seu filho é da mãe. Desde sempre. Não, se o Antenor falou, acabou a discussão. Então, Então, Gaguega, assim encerramos o nosso podcast. Fala 300, fala. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike. É o joinha aqui, ó. Nós falamos de... Você viu que hoje foi uma conversa mais séria. A gente sabe conversar sério também. Exato. Mas tem uns pontos de risada. Foi comigo, foi uma patifaria de cachaça. Se mantenha no seu lugar de papagaio. Obrigado por esse comentário esdrúxulo. E é isso aí, Gaguega. Então, a ideia aqui é gerar um debate, uma reflexão. Não é tretar. Jamais. Nem julgar. Nem concordar, nem nada, mas é ter uma reflexão. Cada um faz o que acha melhor da sua vida. Não encham o meu saco, nem o de quem está aqui. Exatamente. Né? Faço o que quer opinar algum assunto, mande. Não sabemos se pois é, porque chegou em casa, pô, tô cansado, tal, quero pôr o celular lá pra criança. Coloca o celular, cara. Não tem problema. Ninguém tá falando aqui o que você deve ou o que você não deve fazer. Nós só estamos conversando, né? Tiver alguma sugestão, manda. A gente não vai ler, mas manda. Se quiser chamar alguém conhecido também, manda também, que a gente também não vai chamar. Não vai chamar. Porque o intuito aqui é o seguinte, eu converso com a galera fala assim, não, mas eu não tenho nada de interessante. Todos nós temos coisas interessantes a falar. Exatamente. Todo mundo. E a gente dá muito valor pra galera que tá na mídia, né? Hoje não é mais televisão, mas E não todo mundo, mas muita coisa o cara não pode mais falar porque ele justamente tem essa exposição. Então ele fala só o que vende, ou enfim. Então a ideia aqui é também que a pessoa fala assim, pô, a Esther estudou isso, a Camila estudou aquilo, também posso, também quero, vou me aprofundar, vou não sei o que lá. Por quê? Hoje eu vejo muita cultura também, ainda mais quando eu morei bastante lá no interior, de assim, mas eu não tenho pai que paga, não tenho não sei o quê, aqueles... Não é vitimismo, não sei qual que é a palavra a ser usada, mas... Você pode o que você quiser. Exatamente. Talvez para uns seja mais fácil porque ele aproveita uma oportunidade ali, mas não quer dizer que você não vá conseguir. E lembrem-se, todos os dias nós temos o não. Todo dia.
Todo Exato. dia você já acorda com um não. Vai em busca do sim, um dia vai ser a pessoa certa, na hora certa. Assim como o meu amor ali, ó, o Grama Mole entrou na minha vida. Eu achei o cara certo no dia certo e falou assim, vamos fazer o podcast. Então tá aí, Gaguega. Se eu careca, velho, barba branca... E lembrando que você teve alguns nãos, né? Tive não. Que hoje estão querendo falar sim. É. Que hoje estão querendo falar assim, porque o mundo é redondo, meu amigo. O mundo dá volta. O mundo dá A volta. terra não é plana. Então Não, então é não isso, é. Gaguega. Terra plana aí não rola. Só erra o pênalti quem bate. Ponto. É isso aí. Esther, faça suas considerações finais aí. Obrigada, foi uma delícia. Eu espero poder ter ajudado. Com Qualquer certeza. coisa, me chamem. no Manda Instagram, inbox. Manda inbox. @Esther Zomer, psicopedagoga. Isso aí. E é isso. Camila, Estamos aí. Gente, eu adorei isso aqui. não faremos mais. Faremos Ah, mais. mais. pode me chamar, tô à disposição. Fiquei muito feliz de Isso estar aí. aqui. Tamo junto. Muito Deixa seu obrigada. Insta aí pra Papagaio. Isso. Eu vou tomar uma bronca da Esther daqui a pouco de novo, acredito Vai. eu. Vai. Mas obrigado, pessoal. Vou voltar, né? Hã? Provavelmente eu volto. Vamos ver na reunião de Vamos ver. pauta. Tá. Veremos na Se eu reunião não de voltar, pauta. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. É Camila Matias Psi. Com Isso. TH. Com TH. Camila Com TH. Matias com TH, PSI. Beleza, Gaguega? Então é isso. Não, pera aí. Deixa gravando aí, Decel. Mas você pode... Ó, Verdade. Ah, A meia do foguete. Que demais! e a meia do foguete é só pra quem tá voando. Por isso que eu não vou dar nem pro Nil, Olha, nem pro Antenor. eu divido uma com ele. Aí, ó. Um porquinho chupa-bolas pra você e outro pra você. Esse porquinho dá briga. Serve, Camila. Conhece esse? Ai, Você, não. você separa a gema A gema da Clara. da E Clara. dá certíssimo. Dá Tá certo? certinho. Uau, Eu sensacional. não sabia que o Nil ia estar presente, então eu trouxe pro meu lindo Antenor uma lembrança do Star Wars. Quase não gosta, né? Que o homem pira. Dos Star Wars. Verdade, verdade. Muito obrigada. E o banco original mandou pra vocês uma caneta. Ah, eu pensei que era um cartão com limite. Pô, vamos negociar Sky. isso aí, o Black. Limite. Eu Então, ó, deixei anotado o nome dela. Tá porque tinha dado o meu. recado. Lu, a Esther tá precisando de um E cartão. o cartão. Não, o mas que o céu- banco pague também. O céu é o limite. Mas Isso eu quero aqui, o cartão ó. Você. que eles paguem a fatura pra mim também. Ah, então tá. Ela quer um cartão. Isso aí hoje em dia se chama Fatura velho zero. da lancha. Velho da lança. Ou velho do iPhone. Ah, mas isso aí tá. Você cola aqui, ó. Tiozão do iPhone 13. Você cola aqui pra fazer. pôr o Ah. cartão Black. Bacana. E não precisa, vamos supor, você pediu o cartão, bloqueou, não, é só pra galera, porque a gente, você vende o que você quer, né? Então você tá lá, você fala assim, só pro pessoal ver que você tem um cartão Black. O meu cartão pré-pago é preto. Aí, ó. Já era. Entendeu? Deixa eu ver aqui mais. Eu acho que só. Show de bola. Beleza, Gaguega? Então, e eu agradeço vocês, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela vinda, pela paciência aí que acabou a energia no ótimo. Não, no foi gostoso, a gente ficou poste. batendo Foi papo. É. Foi ótimo. Com certeza. E fiquem à vontade para sugerir outros assuntos. Eu gosto bastante, você falou do filme, depois eu vou anotar aqui que eu esqueço. Eu acho da hora também a gente conversar sobre filmes e tal. Ah, sim. Tem várias coisas bacanas pra Tem, assistir, pra tem. gente Tem. refletir. Gente, tem muita coisa para falar. Tem. E eu acho que a gente tem que falar. A internet tá aí, que a gente não sabe quem que vai Vamos atingir. fazer uso disso pra propagar a informação Isso. certa. Isso, é isso. E falando... Propagar uma informação relevante. Porque às vezes não é o certo, é o que eu falo, às vezes não é certo É, pra eu quem. falei, Mas assim, é Mas isso, é isso. tão relativo, É. né? Mas teremos no meio podcasts alcoólicos e essas coisas assim. É, não pode Esses faltar, são né? bons. Opa. Não, porque senão não dá. Tá bom? E falando em filme, eu acho que o primordial desses filmes aí é o Seven, né? Os 7 Crimes Capitais com o Brad Pitt. Então. A E Camila como você tá assistiu. inteligente hoje, né? Ele Eu tá... sempre fui. É que É você não um percebeu. filme sensacional. Ô, Décio, você falou pra ele isso aí? Não, o Seven. Não, ó, alguém, se você- alguém, Brad Pitt. Alguém- Papagaio falou mais Ó, que ele. alguém se sobrou você- pra ele. Brad Pitt e Morgan Freeman. Eu acho que ele tá É, com medo de perder o são eles emprego, viu? mesmo. Ô, E grama, a grama Gwyneth mole. Paltrow. Você sabe que quem assinou o Gwyneth contrato Paltrow. com você fui eu, né? Eu sei disso, John. Eu acho que Podemos dispensar no próximo. Eu acho, Não- eu acho que essa voz do além saiu. não faz muita diferença, mas tá bom. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês. Então, e aí, toma vontade pra sugiram assuntos. Super. Eu tô cansado Sugerirem assuntos. já. Sugerirem Sugerirem. Pô. assuntos. Beleza? Obrigado. Joia. Gaguega, obrigado. Fala 300, fala. Esse relógio novo aí. Tá chique, menino. Nossa, tá roubando? Nossa. Esse é o Bulgari.